Fui enviado com outros estudantes de magia para o reino dos demônios. Nossa missão era reforçar as barreiras mágicas entre os reinos. Quando chegamos ao local, todos sentiram um medo tão grande que fugiram e abandonaram a missão. Eu fui o único que não correu. Fiquei sozinho para fazer todo o trabalho. Por causa disso, não consegui dormir por dias. Foi quando atingi meu limite que decidi que precisava criar uma maneira de manter as barreiras automaticamente. Comecei a viver na floresta próxima ao local. Caçava para sobreviver e me manter vivo quando criaturas de alto nível tentavam me transformar em refeição. Após 3 anos, já tinha 9 anos e consegui dominar a magia das barreiras em um nível incrível. Eu podia criar escudos e até formar uma barreira em torno de um monstro para aprisioná-lo. Aos 12 anos, ainda vivia na floresta, fazendo meu trabalho de manter a barreira no reino demoníaco. As criaturas colossais e terríveis não eram mais fortes o suficiente para me atacar. Aos 15 anos, eu podia criar barreiras e movê-las livremente. Agora tinha uma nova maneira de atacar. Lembro de pensar, carne de dragão é incrivelmente deliciosa. Algum outro humano já provou isso? Assim, me tornei a maior especialista em magia defensiva. Eu era capaz de criar barreiras e andar sobre elas. Vivi nesta floresta, protegendo as barreiras por mais de 30 anos. Precisava cumprir minha missão. E é aqui que nossa história realmente começa. Um herói é derrotado pelo Rei Demônio. Os humanos convocam 100 magos. Os magos criam barreiras contra o reino demoníaco, enquanto os heróis lutam contra ele. Ano após ano, equipes de heróis tentam derrotar o demônio e sempre perdem. 30 anos se passam e vemos um mago de barreiras de 39 anos chamado Blake. Um dia, ele sai de casa para verificar o estado da barreira e os monstros. Nota que os demônios estão quase invadindo e a barreira se enfraqueceu. Cumprindo sua tarefa, ele reforça a barreira e afasta as criaturas viles. Percebe que a barreira está menos eficaz e que a quantidade de magia necessária para mantê-la aumentou. Então, reza para que a nova equipe de heróis vença o Rei Demônio em breve. Enquanto isso, os heróis estão dando tudo de si na batalha contra o Rei Demônio. Uma heroína usa sua espada e entrega um golpe maciço, ferindo fatalmente o Rei Demônio e eliminando-o de uma vez por todas. Ela celebra e pede a todos os heróis que deixem escapar um grito de vitória. Blake percebe que os heróis derrotaram os demônios. Ele fica chocado quando a névoa finalmente desaparece. É então que ele entende que o Rei Demônio foi derrotado após 30 anos. A névoa e os monstros se foram. O mundo agora estará em paz. Ele espera uma recompensa por ter passado 30 anos mantendo a barreira para proteger aqueles que estão dentro. Um mês se passa e um cavaleiro aparece, dizendo que ele não é mais necessário. O cavaleiro afirma que Blake desperdiçou fundos públicos em uma barreira inútil e o chama de fraude. Blake tenta justificar-se, dizendo que manteve a barreira para evitar que a névoa e os monstros entrassem. Os cavaleiros continuam menosprezando-o e o expulsam de sua cabana, dizendo que pertence ao reino. Após 30 anos de duro trabalho, o mago da barreira nunca imaginou que as coisas acabariam dessa forma. Ele não tem escolha, a não ser retornar à sua cidade natal. Ele para em uma guilda de aventureiros e recebe uma recompensa mínima por todos os seus anos de trabalho duro. A mulher que administra o local diz que ele é um mago da barreira arrogante e não merece mais do que isso. Nosso protagonista fica triste ao receber tão pouco, mesmo após ter trabalhado tanto a vida toda. Isso o faz questionar se sua barreira é realmente tão inútil. No dia seguinte, ele não tem outras opções de trabalho e precisa cobrir suas despesas. Por isso, pede ao mestre da guilda por um emprego. A velha diz que não há trabalho para pessoas como ele, já que magos assim são inúteis. Os outros aventureiros o ridicularizam, dizendo que ele não encontrará nem empregos medíocres. Eles começam a rir na cara dele por ser um mago da barreira agora inútil, até que cavaleiros reais entram no estabelecimento, procurando pelo mago chamado Blake. Nosso protagonista se apresenta como o mago da barreira e os cavaleiros reais pedem que ele os acompanhe até a capital real, por ordem da heroína. Os aventureiros que o zombaram ficam chocados ao vê-lo ser convocado pela heroína. Ele se desculpa pela pressa e os cavaleiros reais rapidamente saem com ele na carruagem rumo à capital. Enquanto isso, os aventureiros da guilda consideram pedir desculpas, com medo de serem punidos. Nosso protagonista não está acostumado com esse tipo de conforto em uma carruagem. Ele pensa sobre a convocação da heroína e se lembra de como a ajudou uma vez. Pergunta a si mesmo se ela se lembra dele do dia em que salvou sua vida. Finalmente, ele chega em Hendria, a capital real de Niston. Ao notar que a cidade é imensa, ele percebe que nunca viu tantas pessoas reunidas em um só lugar. Assim que entra no castelo real, ele se sente deslocado. O ambiente é muito sofisticado. Alice, a jovem heroína de 18 anos, fica radiante no momento em que vê Blake.
A garota pergunta se ele se lembra do dia em que a ajudou na linha de frente contra os demônios. Ela está realmente feliz por ele lembrar daquele dia, quando ele a salvou. Ela o agradece por ter salvado sua vida, já que estava longe de seus companheiros. Blake fica envergonhado e não sabe como reagir aos elogios. Alice diz que os outros heróis também querem vê-lo, mas não puderam vir porque estavam ocupados. Então, ela pergunta o que ele planeja fazer agora que deve ser muito solicitado por seu trabalho na barreira. Nosso herói finge que ainda não decidiu, mas na verdade está desempregado. Alice sugere que ele deveria se juntar aos mages reais. Gunther, o vice-capitão dos mages reais, diz que eles são magos de elite e que magos de barreira não são aceitos. Irritada, a heroína responde que graças aos magos de barreira, os monstros e a névoa foram contidos. Gunther alerta para não exagerar, já que os monstros temiam os mages reais. Por isso não invadiram. Ele afirma que a barreira só tem o poder de bloquear a névoa e que poderiam ter lidado com isso de qualquer maneira. Isso faz Blake concluir que os magos de barreira são vistos como inúteis pelo público. Mas há 30 anos, todos os respeitavam, e agora sua reputação caiu muito. Além disso, o vice-capitão diz que Blake já é velho e eles preferem trabalhar com talentos jovens e promissores. Ao acrescentar que Blake não é nem mesmo habilidoso, Alice quer provar que ele está errado. Gunther diz que isso pode ser comprovado se Blake for habilidoso o suficiente para derrotá-lo em combate. Ele acrescenta que Blake é um homem velho e que não podem simplesmente aceitar qualquer um como ele. A heroína pergunta o que ele quer fazer e diz que acredita que Blake pode vencer Gunther em um duelo. De repente, o protagonista aceita o desafio contra o vice-capitão da 5ª Divisão dos Mages Reais, mesmo não querendo lutar contra esse cara. Gunther se reintroduz e faz uma pequena bola de fogo em sua mão. Ele avisa que não quer ouvir reclamações quando o mago de barreira for eliminado e então dispara uma gigantesca bola de fogo contra seu oponente. Todos os mages reais pensam que a batalha já acabou e esperavam isso do vice-capitão. Convencido de que venceu, Gunther diz que foi fácil derrotar um mero mago de barreira. Mas, ao ver algo se mover, pergunta quem ousa interromper seu momento de vitória. Blake se levanta e pergunta quando o verdadeiro julgamento vai começar. Todos ficam chocados ao ver que ele sobreviveu ao feitiço do vice-capitão sem um arranhão. Gunther pensa que é impossível, pois lançou um feitiço destinado a reduzir o mágico a cinzas. Tentando entender como o velho homem sobreviveu, ele considera que talvez tenha segurado a força. Se prepara para lançar um feitiço mais forte. Ele diz ao velho para não desviar, se realmente acha que pode suportar sua magia. Nosso protagonista não desvia e cria uma barreira para bloquear o feitiço que se aproxima. Irritado, o vice-capitão lança múltiplas bolas de fogo para acabar com ele. Os magos acham que isso é exagero, pois ninguém poderia sobreviver a tais ataques. Nosso herói considera a magia de Gunther muito fraca. Ele se pergunta se o garoto ainda está aliviando a pressão sobre ele. Convencido de que já venceu, Gunther fica paralisado ao ver que Blake ainda está vivo. O vice-capitão não consegue acreditar, pois pensava que estava lidando com um mago de barreira de baixo nível. Ele o ridiculariza por saber apenas criar barreiras, chamando-o de inútil por não conseguir atacar. Diz-lhe para contra-atacar. Blake diz que fará isso, embora um pouco envergonhado. Ele usa um feitiço de barreira para atacar e arremessa seu inimigo para longe, ferindo-o gravemente. Todos os magos reais ficam chocados ao ver que o vice-capitão da 5ª Divisão é lançado para o ar. Seu inimigo nunca pensou que seria possível atacar com uma barreira. Nosso protagonista explica que simplesmente moveu sua barreira e a esmagou contra o rosto do adversário. Gunther diz que não faz sentido uma barreira se mover. Ela deveria ser estática. Um pouco envergonhado, o mago de barreira explica que, após 30 anos, ele pegou o jeito da coisa. Ele se pergunta se isso conta como trapaça, já que uma barreira não deveria ser móvel. Os magos reais acham que o mago de barreira está superando Gunther, já que ele está completamente ileso. Com seu ego ferido, o vice-capitão se pergunta como está perdendo para alguém tão desprezível. Ao ver os olhares julgadores dos outros magos reais, ele sabe que deve vencer agora. Ele cria uma parede de fogo atrás de nosso protagonista. Sem pensar muito, Blake cria uma barreira atrás de suas costas e bloqueia o ataque, deixando todos os magos reais atônitos e Alice satisfeita. Desorientado, Gunther se pergunta se alguém lhe jogou uma pedra ou se algo tentou atingi-lo. É então que percebe que a barreira se ativa sozinha. Alice diz que isso é uma prova de que Blake é mais forte e que Gunther não vai escapar da próxima vez. Ainda mais apavorado e descontrolado, o vice-capitão se recusa a deixar a luta terminar assim. Afinal, falhar em derrubar um mago de barreira só desapontará Alice. Os magos começam a fugir, pois ele está conjurando um feitiço avançado, e até mesmo eles
podem acabar sendo pegos por isso. Gautier grita que usará todo o seu poder para eliminar Blake. Ele convoca uma enorme tempestade de fogo sobre nosso herói, enquanto todos os magos fogem. Blake nem parece se importar com o feitiço. Alice sabe que uma barreira normal não conseguiria bloquear esse feitiço avançado, mas a barreira de Blake pode. Então, ela se lembra do dia em que foi salva pelo mago de barreira. Ele usou várias mini-barreiras para derrotar os demônios e salvar sua vida. Isso a faz ter certeza de que ele não vai perder esta luta. Afinal, ele faz o mesmo que fez naquele dia, usando suas barreiras para neutralizar o ataque. Caindo de joelhos, o vice-capitão não consegue acreditar que seu feitiço mais poderoso não funcionou. Notando que o capitão está sem magia, ele pergunta se o mago de barreira venceu. Alice anuncia que o mago da equipe de barreira é vitorioso e que ele pode se juntar aos magos reais. Ela diz que ele construiu barreiras para proteger o mundo por 30 anos, e isso é um feito tremendo. Gunther tenta argumentar, dizendo que ele não estava sozinho e tinha outros magos com ele. Um dos cavaleiros menciona que, de acordo com os relatos, os outros magos de barreira não contribuíram. O vice-capitão fica chocado ao saber que ele agiu sozinho durante todos aqueles anos. Por muitos motivos, abandonando seus deveres ou mal utilizando os fundos, eles foram gradualmente desaparecendo. Assim, Blake manteve as barreiras contra o reino demoníaco sozinho por 30 anos. Agora, nosso protagonista entende por que as barreiras continuavam exigindo mais e mais magia. Seu oponente acredita que isso é uma mentira, já que o reino demoníaco é maior que o reino de Endria. Ele acha impossível que o velho mago tenha conseguido manter uma barreira daquela escala por conta própria. Alice pensa que Blake está provando ser ainda melhor do que ela esperava. De repente, o capitão Lancelot da primeira divisão chega para entender o que está acontecendo. Lancelot tem 29 anos e é o capitão da primeira divisão dos magos reais. Como o líder máximo, ele é o chefe da primeira divisão de magos reais, e a maioria das pessoas lá nunca o tinha visto antes. Ele pede ao vice-capitão Gunther dessa divisão que explique os eventos recentes. Alice havia recomendado o mago de barreira Blake para se juntar à equipe dos magos reais, e Gunther duvidou dele. Lancelot entende que ela então conduziu um teste prático. Ele vê que Gunther, da quinta divisão, perdeu o duelo tentando se justificar. Gunther diz que se segurou e que não seria certo ir com tudo contra um mago fraco. O capitão da primeira divisão manda ele parar com aquelas desculpas patéticas. Afinal, independentemente do título, se você tem habilidade, será aceito. Ele dá as boas-vindas a Blake, que agora é membro do Esquadrão Real de Magos. Os outros membros acham estranho que um mago de barreira esteja sendo aceito no Minodices War grupo. Nosso protagonista fica surpreso ao ver que ele conseguiram deixá-lo entrar no Esquadrão Real de Magos. Ele se pergunta se alguém como ele, que apenas trabalhou com barreiras por 30 anos, conseguirá lidar com isso. Alice parabeniza o mago de barreira, dizendo que sempre acreditou nele. Nosso herói agradece a Alice, e ela diz que é hora de comemorar e comer algo. No entanto, Lancelot aparece atrás dela e diz que não tem tempo para isso. Eles começam a levá-la de volta ao trabalho, e a garota tenta resistir. O capitão então pergunta que tipo de relação o mago tem com ela, já que Alice parece gostar muito dele. Blake diz que são apenas conhecidos. Lancelot menciona que há muitos oportunistas que se aproximam dela. Gunther, da quinta divisão, observa tudo com raiva e inveja. Alguns dias se passam e nosso protagonista chega ao dormitório dos magos reais em busca de seu quarto. Os estudantes comentam que ele é muito velho para estar ali. Nosso protagonista se sente envergonhado pelos comentários negativos e procura seu quarto, encontrando a porta do quarto 206. Justo quando está prestes a entrar, aparece um recruta de 16 anos do Esquadrão Real de Magos, perguntando quem ele é. Blake se apresenta, dizendo que é seu novo colega de quarto, e o garoto não gosta de que ele seja tão mais velho. O menino fica chocado ao saber que ele foi recomendado pela própria heroína e que derrotou Gunther. Ele acusa o mago de mentir, e Blake entende porque realmente parece uma mentira. Ele até faz uma cena dizendo que sua vida acabou agora que esse velho está no mesmo time. Ele explica que colegas de quarto sempre trabalham na mesma equipe de divisão para recrutas. Nosso MC pede desculpas por ser velho e diz que fará o possível para não atrapalhar. O ruivo para de fazer a cena e comenta que o cabelo dele está bagunçado. Ele se oferece para dar um corte no cabelo, para que não atrapalhe durante o treino. Após terminar o corte de cabelo de nosso herói,
Ele agradece e se sente mais leve. Então, o horário de treino chega. Os dois vestem seus uniformes para ir treinar. Duas recrutas de 16 anos aparecem, Clara e Therese. Ambas perguntam quem é o velho, pois nunca o viram antes e acabaram no mesmo time que ele. Finalmente, vemos o protagonista com seu cabelo cortado e uma aparência mais limpa. Ele se apresenta como Blake. As meninas se perguntam por que um homem mais velho acabou em seu time. Acham estranho que ele seja um recruta. Clara avisa que Therese está indo longe demais, mesmo concordando com ela. Nosso protagonista as entende, já que todos os recrutas são jovens e ele é o único mais velho ali. Um representante apresenta o velho, dizendo que ele se juntará a eles a partir de hoje. Então, Blake se apresenta como um mago de barreira e diz que é um prazer conhecer todos. Neste momento, todos percebem que ele é o mago de barreira que derrotou o vice-capitão. As duas garotas conversam entre si, incapazes de acreditar que aquele velho venceu Gunther. A ruiva pensa que estão ferradas, pois acha que o velho deve ser fraco por causa de sua ocupação. Enquanto isso, o vice-capitão da 5ª divisão continua encarando nosso protagonista com raiva. O representante explica que todos ali são novos recrutas e ainda não tem divisão designada. Por isso, os resultados do treinamento decidirão para qual divisão irão. Eles ainda não estão oficialmente inscritos. Ele então explica que realizarão um exercício de sobrevivência e caçarão monstros na Floresta Mecha. Eles terão 2 semanas para ganhar pontos. Os recrutas se concentram nos exercícios de sobrevivência, já que o lugar está cheio de miasma e monstros. Eles acham que Blake teve azar. Inclusive, alguém se torna pessimista dizendo que a Floresta Mecha não é lugar para iniciantes. Enquanto todos se preparam, ele diz ao mago de barreira para não atrapalhar. Cada equipe tem uma carroça Dragon que os levará ao ponto de partida. Enquanto isso, Gunther pretende mostrar ao mago de barreira como um inferno se parece. Assim que chegam à floresta, todos ficam assustados com a estranheza do lugar. Um deles pergunta por que o ponto de partida está no topo de uma montanha, a quilômetros da floresta. Ele diz que estão ferrados e que achou que estaria se juntando à equipe real de magos e vivendo seu sonho. Uma garota diz para ele parar de reclamar, porque é patético, e que ele deveria ser um líder que demonstra confiança. Ele continua reclamando que estão com azar e diz que nem queria ser o líder. Isso irrita a garota. Lake lhes diz para começarem a checar o mapa para ver onde estão. Ao olharem para o mapa, percebem que estão um pouco longe, mas conseguem chegar a tempo se acelerarem o passo. Nosso protagonista lhes diz para se moverem o mais rápido possível. Assim, conseguem chegar a tempo para a competição. Não veem outra opção e decidem dar o seu melhor. Eles cruzam uma montanha e parte da floresta cheia de pedras. Reclama sobre a bagagem pesada, que torna difícil caminhar. Sentem que ainda não estão nem perto da floresta. Enquanto isso, o velho não parece sequer estar se esforçando e parece acostumado com esse tipo de missão. Ao anoitecer, finalmente chegam à Floresta Mecha. Veem a densa névoa e uma pessoa normal morreria instantaneamente apenas por entrar nela. Clara diz que o alvo deles é um dragão cômodo de nível 2 e até tem a localização do seu ninho. O mago de barreira pergunta o que nível significa e a ruiva fica chocada por ele não saber. Ela explica que os monstros são classificados em 10 níveis de força e que o nível 3 é forte demais para novatos como eles. Blake agradece, dizendo que a informação foi muito útil e se sente validado. As duas garotas avançam e deixam os outros para trás. Alguns segundos depois, o grupo começa a andar junto novamente, até que ouvem ruídos nos arbustos atrás deles. Notam 3 goblins ferozes vindo para atacá-los. A ruiva sabe que esses são monstros de nível 1 e planeja enfrentá-los. Sozinha, ela lança uma bola de fogo e derruba um deles imediatamente. Mas os outros 2 avançam e atacam com toda a força. Clara avisa-a para nunca baixar a guarda e usa um feitiço roxo para salvá-la e derrotar o Goblin. Ele diz que não precisava da ajuda dela para lidar com os Goblins. Em seguida, começa a curar o rapaz, após notar que ele ficou levemente ferido. Enquanto isso, o velho observa tudo à distância e até diz que poderia ter ajudado um pouco. O grupo comenta que ele nem queria ajuda porque insistiu em enfrentá-lo sozinho. Continuam caminhando até que uma grande planta carnívora aparece. A planta ataca rapidamente o mago de barreira, derrubando-o no chão. Mas ele não sai com um único arranhão e para o grupo parece que ele caiu sem razão. Ele diz que encontrou um caminho ao cair e pede que o sigam, embora não goste da ideia. Enquanto isso, derrota o monstro com sua barreira e o grupo nem percebe. Ele apenas finge que nada aconteceu.
Após isso, as duas garotas seguem na direção apontada pelos rapazes. Nosso protagonista comenta que ouve o som de água vindo de uma certa direção. Após descansarem um pouco, ele diz que é hora de continuar caminhando. Vários monstros os observam das sombras. O grupo começa a adormecer, enquanto o velho se mantém acordado para vigiar. De repente, um enorme leão monstruoso aparece atrás dele e ruge, tentando mordê-lo, mas sua barreira se ativa sozinha, parando o monstro. Blake não se mexe, nem mesmo acorda por causa do barulho. O mago diz que não foi nada e se oferece para ficar de guarda, mas Blake pede que ele volte a dormir, contente com isso. Agradece ao velho que continua na vigília. A ruiva nota que eles mal encontraram monstros e pensa que estão com sorte, sem saber que isso é graças a Blake. Todos acham estranho que só tenham encontrado criaturas fracas e se perguntam se o mago está fazendo algo. Clara diz que é uma boa coisa, pois caminhar já é exaustivo. Lutar contra monstros só tornaria tudo pior. Gunther assume que o velho deve ter morrido, já que os enviou para o local mais perigoso possível. Mesmo se chegarem ao objetivo, um monstro pior que um dragão de Komodo os aguarda. A equipe então encontra uma enorme e aterrorizante salamandra de nível 4, um monstro que pode reduzir uma pessoa a cinzas com um único sopro. Eles consideram fugir, mas outra salamandra gigante aparece, cercando o grupo. Gunther até se ajoelha em desespero, dizendo que não há como derrotar ambos os monstros. As garotas ficam apavoradas assim que a salamandra começa a respirar fogo agressivamente. Porém percebem que não está quente, pois estão protegidos por uma barreira criada pelo mago. Blake, o capitão, e o vice-capitão ficam completamente chocados ao ver que as chamas da salamandra estão sendo bloqueadas pela barreira. Então, a outra salamandra também solta um redemoinho de fogo que não os queima. Gunther percebe que a barreira os protege a todos, mas ainda assim pensa que não há como escapar. De repente, nosso protagonista começa a sair da barreira e diz que vai enfrentar ambos os monstros. A ruiva fica em estado de choque quando o velho diz que vai sair e que eles devem ficar dentro da barreira. Ele suplica ao velho para não se usar como isca, acreditando que um mago de barreira não pode derrotar duas salamandras. Clara acredita que não podem deixar que ele se sacrifique em vão. Ele tenta deixar a barreira para fugir, mas não quer abandonar o velho. A garota diz que não há como derrotar as salamandras. O trio se pergunta o que está acontecendo, quando de repente nosso herói ataca. Ele corta a cabeça de uma salamandra com um golpe preciso. Usando uma barreira, todos ficam estupefatos quando ele derrota uma salamandra em um instante. No entanto, a outra começa a encher seu corpo de fogo, preparando-se para lançar um ataque de sopro. Assim que libera o redemoinho de chamas, nosso herói salta alto e desvia. Então, ele pousa no chão e conjura uma barreira. A salamandra fica aterrorizada ao ver a barreira avançando em sua direção em um padrão em zigue-zague. Enquanto isso, nosso protagonista cria manoplas de barreira e as envolve em seus punhos. Ele parte para cima da criatura e desferiu um soco direto em seu rosto. O soco é explosivo, destruindo tudo ao redor e arremessando a salamandra contra o chão. Depois de aniquilar o monstro, ele pega suas coisas como se nada tivesse acontecido. Sente-se nostálgico, relembrando como costumava derrotar muitos lagartos na floresta. Ele acha essas salamandras um tanto fracas para o nível 4. Sua equipe fica chocada com seu nível de força e começa a elogiar o velho. Ele acha estranho que o considerem forte, mas faz sentido, já que usou barreiras para caçar monstros. Therese fica surpresa ao ver que ele derrotou duas salamandras usando magia de barreira, em vez de usá-la apenas para defesa. Ela percebe que esse homem não é normal. Ele pode movimentar barreiras e é incrivelmente poderoso. Enquanto isso, Gunther está absolutamente convencido de que o mago das barreiras já morreu. Afinal, era um caminho traiçoeiro, cheio de hordas de monstros, que terminava em um ninho de salamandras. Certo de que todo o grupo não sobreviveu ao percurso, o supervisor diz que eles fizeram um ótimo trabalho e que a equipe F é a primeira a chegar ao destino final. Gunther fica confuso ao ver que eles estão vivos e foram os primeiros a chegar. Tentando manter a calma, diz a si mesmo que devem ter fugido e provavelmente não coletaram os materiais dos monstros. Mas eles trouxeram de volta presas de salamandra, o melhor resultado que qualquer grupo já alcançou na história. O vice-capitão fica atônito por um grupo falido ter conseguido derrotar duas salamandras de nível 4. Em seguida, ele parabeniza a equipe F e adiciona essas conquistas aos seus pontos. Os maiores se perguntam por que havia salamandras em um percurso
que deveria ter apenas criaturas de baixo nível. Even não consegue acreditar que foram os melhores. Clara diz que foi tudo graças ao velho. Além de derrotar os salamandras, Blake os guiou de volta. Eles não teriam conseguido sem ele. O velho disse que isso não era verdade. Eles superaram os obstáculos juntos, trabalhando em equipe. Even comenta que ele só deu uma ajudinha e não fez muito. A equipe agradece ao velho, dizendo que ele é um cara realmente legal. Eles admitem que tiveram mais contratempos ao longo do caminho do que os outros times. Parecia muita coincidência. Thunder está cheio de ódio e não quer deixar isso pra lá. Ele deseja se vingar do mago da barreira. Alguns dias se passam e o treino agora será em formato de competição. Even reclama que não há muito espaço e eles decidem se mudar para a segunda área, onde há menos pessoas. O vice-capitão dá um sorriso sinistro, como se estivesse planejando algo envolvendo Blake. O velho e a ruiva estão prestes a começar a duelar. Enquanto isso, Vander diz que vai instruir a equipe, o que os faz se perguntar por que o vice-capitão veio pessoalmente ao campo de treino deles. Ele diz para se posicionarem e pararem de sussurrar. Diz que o mago da barreira não precisa participar. Ele reúne o trio, excluindo o velho, e diz que a aula está prestes a começar. Alguns segundos depois, Therese já está no chão, ferida. Clara imediatamente começa a curá-la. Enquanto isso, Gunther diz para levarem isso mais a sério. Se estivessem lutando contra monstros, já estariam mortos. Os três se levantam, enquanto o homem diz que a lição ainda nem começou. Nosso protagonista intervém. O mago arrogante diz para ele não se meter. Vendo Blake enfurecido, este era exatamente o tipo de reação que Gunther queria provocar, para fazer o mago se sentir impotente. Ele então diz a Even para se levantar e se posicionar. Diz que se ele não obedecer, vai forçá-lo a se mover usando sua magia de fogo. Ele lança um feitiço de redemoinho de fogo e o atira no trio de recrutas. Após atacar a jovem equipe, ele alega que sua mão escapuliu e culpa o mago da barreira por tê-lo insultado. Diz que não deveriam mal interpretar. Ele não os eliminou, apenas os disciplinou um pouco de forma exagerada e talvez os queimou um pouco. À medida que a fumaça começa a se dissipar, ele quer ver o estado miserável dos companheiros do mago. Mas eles não estão queimados, porque ele lançou uma barreira em torno de seus companheiros. Gunther fica em choque ao ver que eles não sofreram nenhum arranhão. Even percebe que foi a barreira do velho que salvou suas vidas. O vice-capitão está irritado porque o mago conseguiu fazer algo mesmo sem ele notar. Os mágicos reais acham curioso que o vice-capitão esteja lutando contra a equipe Matt. Ele justifica, dizendo que estava treinando os recrutas, mas eles já atingiram seus limites. A ruiva diz que aquilo não era treinamento, era um ataque. Ela não quer que Gunther fique impune. A garota de cabelos claros quer vencer seus próprios companheiros, afirmando que ainda podem continuar a lição e não vão desistir. Os magos ficam surpresos por ainda quererem prosseguir, mesmo exaustos, e torcem para que vençam Gunther. O vice-capitão sabe que, se parar agora, as pessoas começarão a dizer coisas horríveis sobre ele. Há sentimentos conflitantes entre dois colegas, e eles decidem trabalhar juntos para vencer. Gunther os chama de perdedores e diz que nunca os vencerão em um duelo, lançando mais magia de fogo. Eles conseguem evitar o ataque porque outra barreira aparece e os protege, deixando o capitão furioso. Clara e Even, agora irritados com o mago enganador, começam a lançar seus próprios feitiços. Gunther é atingido e ferido por sua magia combinada. Cada vez mais furioso, ele revela seu verdadeiro rosto e diz que não os deixará escapar. Nesse momento, o velho se coloca na frente dos dois e abre os braços para protegê-los. Enquanto isso, os outros mágicos gritam para que Gunther pare com o que está fazendo. Ele afirma que estava apenas instruindo a equipe. Eles dizem para ele parar de arranjar desculpas, percebendo que ele nutria um rancor contra Blake. Agora entendem por que ele mirou na equipe Math. Outro capitão diz que Gunther está afastado de suas funções e pode até ser demitido. Isso faz o homem explodir de raiva, exigindo saber por que tem que sofrer assim. Ele culpa Blake inteiramente, despejando toda a sua raiva e frustração no mago das barreiras. Depois disso, eles fazem uma pausa e Blake recebe o descanso que merece, achando satisfatório ver Gunther ser derrubado. Clara diz que o ponto de partida do exercício tinha sido uma jogada mesquinha do vice-capitão. O velho se desculpa por causar problemas à equipe. Even diz que não foi culpa dele. Perguntam como ele se tornou tão forte, já que usou barreiras que ninguém havia visto antes. Antes que ele possa explicar, uma mulher chega com ordens da sábia bruxa EDA para escoltar Blake. O homem fica confuso e a mulher o arrasta, dizendo que estão com pressa. As duas garotas acham estranho que EDA... Do grupo da heroína, ela foi quem o convocou. Eles chegam ao Instituto de Pesquisa Mágica no reino de Endria. Eda
A sábia bruxa e diretora de 13 anos do instituto reencontra feliz o mago. O protagonista fica contente em vê-la bem depois de tanto tempo. Ela se irrita com ele por tratar uma bruxa extraordinária e genial que aparece apenas uma vez a cada século, como uma criança. Mas na verdade, Eda não se importa. Nosso herói pede desculpas a ela e vai direto ao ponto. A bruxa convocou o mago porque precisa da força dele para capturar monstros. Ela explica que as jaulas físicas não funcionam em monstros enfurecidos e que algumas espécies emitem miasma. Por isso, suas pesquisas foram limitadas aos habitats naturais dos monstros, o que é um método ineficiente. O desejo dela é capturar os monstros e estudá-los no Instituto de Pesquisa Mágica. Eles podem até encontrar uma contramedida para o miasma. Ela sabe que os heróis são protegidos pela deidade e conseguem bloquear o miasma, razão pela qual conseguem entrar no reino dos demônios. Retornando ao assunto original, a bruxa pergunta se ele pode capturar monstros acima do nível 5. Sua assistente diz que ela está superestimando os magos de barreira, mas naquele momento, o protagonista diz que acha que pode capturar monstros acima do nível 5. A bruxa parece convencida pelas palavras de Blake. Nosso protagonista acredita que pode lidar com o nível 5, já que as salamandras eram de nível 4. A assistente acha absurdo ele prometer isso na frente de Eda e acredita que ele não conseguirá completar a tarefa. No entanto, nosso protagonista diz que ficará bem e ela pensa que ele está mentindo sobre tudo isso. Enquanto isso, a bruxa já decidiu que Blake irá cooperar. Ela não tolerará objeções de suas assistentes, que imediatamente se desculpam. Ela diz para não se preocupar com a equipe de magos e que enviará uma solicitação formal. A assistente de Eda está irritada que esse mago está tirando vantagem dela. Neste caso, ela sente a necessidade de proteger a garotinha. Nosso protagonista sente um mau presságio e começa a se sentir inquieto. A bruxa anuncia que estão indo para a mina abandonada de Berberon. Todas as bruxas de Eda montam em seus dragões para partir para a missão. A bruxa diz que tem sorte de tê-lo encontrado novamente tão cedo, e o protagonista diz que já se encontrou com Alice. Eda comenta que Alice é sempre assim, parecendo excessivamente alegre. A assistente se pergunta por que ele está se dando tão bem com sua senhora. Ela afirma que, se o mago não os tivesse salvado na floresta, todos teriam morrido naquele dia. O herói estava caçando na floresta do Rei Demônio quando, acidentalmente, encontrou Alice e a salvou. Ele se lembra de estar na Floresta da Morte e ver a garota ferida no chão. Alice disse que seus companheiros também estavam em perigo e pediu que ele os salvasse. Nosso herói vasculhou a área e encontrou EDA cercada por monstros. A Floresta da Morte interfere com os sentidos de qualquer um que nela entre. Por isso, a equipe foi separada. Se ele não os tivesse salvado, todos teriam morrido naquele lugar. Sendo modesto, nosso protagonista diz que não foi nada demais. A garota acha isso muito gentil dele. Ele percebe que a garota parece estar se divertindo e sente ciúmes. Ele passou toda a sua vida mantendo a barreira desde os 9 anos. Ele se pergunta se EDA brinca como as crianças que vê na rua. A garota, confiante, diz que é uma maga genial desde o nascimento e que não brinca com crianças. Mas ela quase parece querer que ele vá brincar com elas. Alguns dias depois, ele chega à mina abandonada de Berberon. Eles notam que há muito miasma e parece perigoso para os magos mais fracos. Blake diz que criará uma barreira para que todos possam entrar, mas eles acham impossível fazer uma barreira se mover. Provando que pode, nosso protagonista cria uma barreira ao seu redor e entra na área cheia de miasma. Os magos mais fracos acham um absurdo entrar em um lugar com um miasma tão tenso. De repente, ele retorna e pergunta se eles também vão, provando que a barreira funciona. EDA explica que esse é um dos efeitos da barreira de Blake e diz para eles deixarem as carruagens do dragão do lado de fora. Vendo a barreira móvel ao seu redor, todos se perguntam se realmente os protegerá do miasma. Um atendente ciumento diz que algo desse nível nem deveria ser elogiado. Nosso herói os avisa que há monstros por perto e que conseguem sentir uma fonte de miasma lá dentro. Blake suspeita que há uma criatura causando isso, mas o mago diz que também poderia ser um objeto amaldiçoado. Afinal, objetos amaldiçoados, sejam feitos por humanos ou ocorram naturalmente em lugares escuros, podem gerar miasma. Às vezes, poderosos monstros que produzem esse tipo de miasma também nascem desses objetos. E essa mesma fumaça cria monstros que, por sua vez, intensificam ainda mais o miasma. Assim, mais monstros são gerados.
O Rei Demônio é um bom exemplo desse ciclo vicioso. Além disso, se a fonte do miasma que produz os monstros for derrotada, os outros criados por ela também desaparecem. Por isso, quando o Rei Demônio foi derrotado, metade dos monstros em seu reino desapareceu. Contudo, nem todos os monstros do mundo sumiram. Ede acredita que, se entenderem os princípios por trás da criação de monstros, poderão desenvolver medidas de combate. De repente, ela quase tropeça em uma pedra. Nosso protagonista a segura. Sendo gentil, ele pergunta se está tudo bem e diz que o chão está muito escuro. Quando ele se oferece para carregar a garota em suas costas, sua acompanhante o repreende, dizendo para não a tratar como uma criança. Ela é uma prodígio. A bruxa diz que está bem e pede que continuem avançando pela mina abandonada. Subitamente, a fumaça demoníaca se torna mais densa. Mais adiante, um minotauro aparece rugindo. Um monstro nível 5. Blake pensa que seria interessante capturar essa criatura, mas a acompanhante da bruxa é quem irá lidar com isso. As bruxas que acompanham EDA começam a lançar feitiços contra o monstro. Justo antes do feitiço atingir, o monstro ruge e interrompe sua magia. As garotas ficam assustadas, e EDA diz que magos comuns não conseguirão capturá-lo. Ela afirma que precisarão da maga de barreira. Sua acompanhante insiste que EDA deve ser a responsável por capturar o minotauro. Elas decidem deixar isso para a sábia bruxa, mas ela não parece muito confortável com a situação. Ela avança hesitante e se aproxima do enorme minotauro, segurando seu bastão nervosamente, até o momento em que a criatura avança em sua direção. EDA parece estar preparando um feitiço, e o monstro está prestes a atacá-la com seu machado. Justo quando está prestes a atingi-la, uma barreira aparece, salvando sua vida. As outras bruxas ficam chocadas ao ver uma enorme barreira cercar o minotauro. Ao perceberem que o mage de barreira, Blake, é quem a está mantendo, elas pedem que ele não interfira com Eda, mas ela rapidamente lhes diz para ficarem quietas. Ela afirma que trouxeram Blake para capturar a criatura, embora tenha medo de que a barreira possa quebrar. No entanto, uma barreira refinada pode bloquear e purificar o miasma, enfraquecendo o monstro. A maga mais fraca não sabia que barreiras poderiam ser tão eficazes em suprimir um monstro. Assim, um monstro nível 5 se torna completamente impotente, mostrando o nível da força da barreira de Blake. Nem mesmo Eda, a sábia bruxa, poderia fazer algo assim. Ela anuncia a todos os seus atendentes que, graças a Blake, conseguiram capturar o monstro. Agora devem voltar. Ela afirma que o mago de barreiras o salvou e pede que tragam o monstro junto. Ao ver a menina se afastar, chateada, o protagonista parece entender o que está passando na mente dela. Momentos depois, ela agradece ao seu povo pelo trabalho e diz que agora podem estudar a fisiologia do monstro, usando o grande minotauro de nível 5 como referência. Ela acha as barreiras muito convenientes, pois conseguem mover um corpo tão grande com facilidade. Ela pergunta quanto tempo a barreira pode ser mantida e ele responde que, enquanto ficar por perto, pode durar para sempre. No entanto, barreiras regulares tendem a perder efeito quando a magia se esgota. A menina considera isso um pouco problemático. O atendente sugere recapturar o monstro usando a magia de Eda. Nosso protagonista diz que pode resolver o problema usando um papel com um símbolo mágico. Ele explica que é um círculo mágico que criou para manter barreiras demoníacas e funciona automaticamente. A menina se lembra de ter visto algo semelhante no reino demoníaco, mas nunca viu um círculo mágico como aquele. Ao dizer que o criador deve ser incrível, ele a agradece, insinuando que é ele quem o fez. Nosso protagonista comenta que criou aquele círculo mágico quando tinha 9 anos, há 30 anos. O miasma do reino demoníaco estava destruindo todo o continente. Eles reuniram muitos magos de barreira. No início, estavam tentando manter a barreira manualmente, sem deixar o local. Então ele criou o círculo mágico. Ele apenas precisava ser alimentado com mana. Ele poderia se sustentar por muito tempo, permitindo que eles descansassem e comessem. Com 100 pessoas mantendo a barreira com essa magia, conseguiram cobrir todo o reino demoníaco. Mas no final, apenas ele ficou cuidando das barreiras. Como resultado, isso drenou muita mágica dele e se tornou difícil de manter sozinho. As bruxas reconheceram que ele fez algo incrível e perguntaram se ele não se sente orgulhoso daquela façanha. Nosso herói prefere deixar toda aquela história de lado por enquanto e diz que não acha que foi algo tão importante. Então, ele vai ativar o círculo mágico.
Assim que o ativa, a barreira começa a se sustentar sozinha e mantém o Minotauro preso. Esse processo pode durar várias horas e ele planeja ficar por perto durante a pesquisa. Hedda agradece ao Mago Blake por sua ajuda. Eles então começam a pesquisa e a análise do monstro e o miasma. Ela designa os magos para diferentes papéis na pesquisa. O protagonista fica durante todo o processo. Após todos os magos irem para casa, Blake nota que EDA é a única que permanece. A garota diz que preparou um quarto para ele no laboratório, onde ele pode dormir. Ela afirma que vai acelerar a pesquisa rapidamente para proteger os cidadãos dessas ameaças. O protagonista quer ficar com ela durante o processo, preocupado com EDA, mesmo que ela se oponha. Mas ele diz que está apenas preocupado, pois a barreira pode falhar. É a primeira vez que ele cria uma barreira injetável. A garota então permite que ele faça as coisas do seu jeito. Nosso protagonista procede conforme o combinado. Uma semana se passa, com um minotauro ainda preso dentro da barreira criada por nosso mago. O protagonista decide sair e falar com a assistente da EDA. Ele não quer interferir na política interna deles, mas pergunta por que todos saem cedo, exceto a bruxa. A garota diz que, como ele não é da cidade, não deveria se envolver. Blake comenta que EDA tem conduzido a pesquisa sozinha todo esse tempo e pergunta se não vão ajudar a bruxa. A garota responde que a bruxa é um gênio e que pessoas comuns não conseguem ajudá-la. Não apenas na magia, mas na pesquisa também. Ninguém consegue acompanhar a garota. Por isso tentam fazer o que está ao alcance deles durante o horário de trabalho, sem atrapalhar EDA. Ela sugere que o mago também vá para casa, já que ele não pode ajudar muito. Assim que ele retorna para o quarto, a bruxa de 13 anos adormeceu. Sendo gentil, nosso protagonista tira o casaco e a cobre. Alguns dias depois, a garota anuncia que é hora do intervalo. Todos vão para a cafeteria enquanto ela come sozinha. Blake diz que ela deveria fazer uma pausa em vez de ficar trancada no laboratório. Edna responde que vai ao seu quarto mais tarde e não queria deixá-lo preso no laboratório. Ela pede para ele não se preocupar com ela e diz para ele também tirar uma pausa. Todos vão para a cafeteria para comer um grande banquete. Enquanto isso, a bruxa realiza a pesquisa sozinha, profundamente concentrada, sem ninguém a acompanhando. A pesquisa está em um nível tão alto que ninguém entende o que ela está fazendo. Comentam que ela poderia ter capturado o monstro sozinha, sem o mago da barreira. Seu companheiro mais leal diz que, se deixarem tudo nas mãos dela, tudo dará certo. Mas nosso protagonista discorda, e os magos ficam agitados com isso. Blake diz que constantemente elogiá-la e deixar tudo em suas costas não é maduro. Ela ainda é uma criança. A mulher diz a ele para parar de tratá-la como uma criança, porque ela é a maior gênia da história do reino. Todos os magos concordam que, embora ela pareça uma criança, já é uma adulta, e que ele não entende nada sobre ela. O protagonista concorda que ela é uma pesquisadora brilhante em magia, mais capaz do que a maioria dos adultos. Mas isso não muda o fato de que ela ainda é uma criança e que olha para os outros com inveja. Durante a luta com o Minotauro, ela congelou, porque por mais brilhante que seja, ela também é gentil. É por isso que ela age da maneira que os adultos esperam dela. Ele diz que é absurdo eles afirmarem com tanta confiança que ela é uma adulta. Pergunta se já tiveram uma conversa honesta com a bruxa para entender seus sentimentos, ou se nunca realmente quiseram ajudar Edda. Todos os magos ali ficam sem palavras e decidem sair, perdidos em pensamentos. Nesse momento, a bruxa aparece com uma expressão triste e cansada. Nosso protagonista tenta falar com ela, mas ela se vira e sai sem dizer nada. Mais tarde, em seu quarto, Blake ouve uma batida na porta. A bruxa de 13 anos entra e pergunta se podem conversar por um momento. Ele prepara um pouco de café para a garota e ela se desculpa pelo inconveniente. Nosso herói enrola uma manta ao redor dela, já que está frio, e ela o agradece. Ela bebe o café de uma maneira inocente. Desculpa-se por arrastá-lo para seus problemas e ele admite que se envolveu por conta própria. Ela diz que no início estava empolgada para trabalhar com os magos, mas as coisas mudaram depois. Todos começaram a chamá-la de gênia, e tudo ficou mais fácil. Mas ela sabe que eles começaram a fazer o mínimo e jogaram todo o trabalho em suas costas. Sempre foi assim. As pessoas ao seu redor acabaram mudando por causa dela. Eram apenas pessoas comuns de uma vila normal. Não havia nobres ou magos em sua família, apenas camponeses. Desde muito jovem, ela rapidamente aprendeu a falar e depois a andar. Aprendeu a ler a partir de um livro que seus pais tinham em casa. Muito nova, ela se fascinou pela magia e já era considerada uma gênia. Desde aquele dia,
Começou a receber aulas de magia. Rapidamente, tornou-se uma maga extraordinária, com um talento imenso. Todos começaram a chamá-la de gênia e prodígio, esperando que ela fosse independente. Ela foi forçada a agir como uma adulta, em vez de uma criança, e teve que crescer muito rápido. A pesquisa e o combate de magos são a missão de suas vidas. Logo, ela começou a pesquisar e treinar em combate aos 6 anos. Ela estava muito desesperada na época. Tinha que corresponder às expectativas dos pais e de todos ao seu redor, sempre sendo vista como uma gênia e não como uma criança. Por causa disso, ela precisava tentar endurecer seu coração. Mas lá no fundo, ainda sentia tristeza. A nossa protagonista percebe que também tem medo de monstros. Afinal, quando ele salvou Eda, enfrentaram um minotauro. Mesmo naquela época, ela parecia bastante assustada. A menina diz que ele é muito observador por ter notado isso. Afinal, ela realmente tem medo de enfrentar criaturas. Quando fez parte da equipe de heroínas A Vanguard, lutou diretamente contra monstros. Ela ficou na defesa, mas tem tanto medo de monstros que não consegue lutar sozinha. Nosso protagonista entende que também tem medo de lutar contra criaturas, embora suprimisse seu medo durante a batalha. Ele lutou todos os dias até que o medo perdesse seu efeito sobre ele, para conseguir sobreviver. A menina queria fazer o mesmo. Blake lhe diz que ela não precisa disso, que está bem do jeito que é. No entanto, todos querem que ela seja forte, mais forte que a maioria, e que seja uma gênia. Ela quer fazer o seu melhor, para não desapontar ninguém e poder derrotar monstros. No fundo, ela teme ser abandonada, teme que seus pais a vejam como inútil ou sem talento. Receia que as pessoas ao seu redor parem de pensar que ela é uma gênia e a deixem por causa disso. Ela começa a entrar em pânico, implorando as pessoas para não a abandonarem, prometendo que será uma gênia e agirá como uma adulta, suplicando desesperadamente para não ser deixada para trás. Nesse momento, nosso protagonista acaricia suavemente sua cabeça e diz que tudo ficará bem. Promete que nunca abandonará a bruxa Eda. Ele diz que a vida dela tem sido realmente difícil e que ela já sofreu o suficiente. Ele reconhece que ela fez um ótimo trabalho. A bruxa desaba em lágrimas e abraça o mago Barreira, dizendo que tudo o que realmente queria era brincar com suas amigas, comer doces e passar tempo com sua família. Apesar de amar pesquisar, ela odeia lutar contra monstros porque tem medo de se machucar. Queria pedir ajuda porque crianças geralmente dependem de adultos. Mas, no seu caso, como é uma gênia, ninguém quer ajudá-la, pois já a veem como uma adulta. Blake lhe diz que ela não precisa tentar. Era tão difícil que ela pôde pedir ajuda a ele. O protagonista promete que, sempre que ela estiver passando por um momento difícil, poderá contar com ele. Os dois se abraçam. Ela agradece profundamente ao nosso herói, adormecendo em seu colo enquanto segura sua mão. Ele se lembra de uma época em sua vida, quando encontrou a garota deitada no chão da floresta. Depois de salvá-la, ele a colocou para dormir e cuidou dela quando estava ferida. Blake ficou ao seu lado o tempo todo enquanto ela se recuperava. Anos depois, ele estava fazendo o mesmo com a agora mais velha garota. Enquanto tentava adormecer, ela pede ao mago para não deixá-la sozinha. Nosso herói diz que está ao seu lado e não vai a lugar algum. Alguns dias se passaram e eles foram dar um passeio pela cidade juntos. A garota estava vestida de forma casual. Alguns dias antes, eles tinham ido ao parque. A garota teve uma reunião com seus colegas, pedindo a todos para darem o melhor de si na pesquisa. Todos trabalharam muito, duro, inclusive a garota. Nos dias seguintes, ela continuou pedindo ajuda a todos e se esforçou muito na pesquisa, até que, em um momento, ficou exausta e precisou de um abraço de Blake. Ela disse que estava tão cansada que não aguentava mais. Nosso protagonista a confortou gentilmente e deu muitos abraços na menina. Percebendo que EDA estava sob extremo estresse, ele quis ajudar. Pensou em algo que eles poderiam fazer juntos. Sabia que ela tinha um dia de folga e a convidou para sair. Imediatamente, a garota disse que queria sair com o tio Blake. No dia seguinte, se encontraram no mercado da cidade, vestidos de forma casual. Os dois começaram a passear e a bruxa percebeu quantas pessoas estavam na cidade. Ela comentou que era sua primeira vez no mercado da rua principal porque nunca teve a chance de sair. Blake disse que, sendo a primeira vez dela lá, seria muito divertido. Começaram a experimentar todos os tipos de doces e assim que EDA viu outras crianças, começou a brincar com elas. Isso deixou nosso protagonista muito feliz. No final da tarde, ela se despediu de seus amigos. A garota sorriu muito e passaram por uma loja que vendia colares e joias. Nosso protagonista perguntou se ela gostava de algo e ela procurou um colar. Então, nosso herói disse que compraria um.
EDA ofereceu-se para pagar, mas o mago da barreira disse que isso seria um presente para ela. A garota ficou muito feliz com seu colar e agradeceu pelo presente. Até o vendedor comentou que Blake era um pai muito gentil e que sua filha era adorável, em vez de explicar a situação. Eles apenas seguiram em frente como se fossem pai e filha. Uma semana depois, a bruxa disse que não havia encontrado uma maneira de neutralizar a miasma. Através de sua análise, viu que a barreira era eficaz em bloquear e purificar a miasma. Ela planejava reunir mais magos de barreira. A bruxa perguntou se poderia contar com Blake novamente. Ele respondeu que sim. Todos os magos na sala pediram desculpas por terem jogado tudo nas costas dela e por tratá-la como uma adulta. Colocaram responsabilidade demais sobre uma criança e negligenciaram seu próprio trabalho. Admitiram também que estavam com ciúmes de Blake, desrespeitaram-no muito e agiram com orgulho. Pediram sinceras desculpas e se curvaram diante deles, Blake e a bruxa. Eles disseram que estava tudo bem e que não se importavam com isso. Ela ressaltou que era um problema depender dela para tudo e que deveriam trabalhar mais. Eles pediram desculpas a Blake e disseram que agora entendiam quão importantes suas barreiras realmente eram. Eu confesso que a magia de barreira é verdadeiramente incrível. Eda perguntou por que estavam se desculpando do nada. A mulher respondeu que foi graças a Blake. Sempre sentiram que ela não estava indo bem e sabiam que era parcialmente culpa deles, mas não tinham coragem de agir e tinham medo de enfrentar sua própria incompetência. Após o mago os repreender e ajudar a bruxa a sorrir novamente, foi quando se desculparam e admitiram que as técnicas e a personalidade de Blake eram incríveis. A bruxa, de 13 anos, disse que realmente achava Blake uma pessoa admirável, do fundo de seu coração. Após a pesquisa ser concluída, nosso protagonista se despediu do grupo de magos. A bruxa disse que, se algo novo surgisse, informaria Blake. Então perguntou quando poderiam jogar novamente. Ele respondeu que poderiam brincar sempre que ela quisesse. Todos se despediram gentilmente do mago das barreiras. Ele havia estado fora por um tempo e se perguntava se seu grupo estava bem. Ao chegar, o trio ficou chateado por ele ter demorado tanto e disse que estavam realmente preocupados. Nosso protagonista começou a contar-lhes a história sobre como capturou monstros. A ruiva sabia que muito poucos tinham o privilégio de entrar no laboratório do Instituto de Pesquisa. As garotas perceberam que, para alguém estar próximo de 2 membros do Esquadrão dos Heróis, sua magia precisava ser realmente impressionante. Elas se perguntaram quem Blake realmente era. Ele perguntou se algo havia acontecido enquanto estava fora e até disse que lhes mostraria os resultados do treinamento no campo de treinamento. Assim que chegaram, o trio começou a demonstrar sua magia ao mesmo tempo. Cada um deles lançou um vórtice mágico triplo. No final, o ruivo sentiu que tudo deveria ter sido melhor. Sabia que era difícil se tornar forte. Um outro grupo de magos disse que mal passou no teste e os chamou de fracassados. Em resposta, eles admitiram que realmente eram fracassados e sempre ficavam por último. Até perguntaram se iriam desistir tão facilmente. Disseram que depender do velho não era uma boa ideia. Cansado disso, ele disse que não queria apenas desistir ou ficar se apoiando no velho. O tempo passou e o ruivo agora estava de joelhos, implorando a Blake para ensiná-lo magia. Queria se fortalecer e não ser expulso. Ele disse que tinha ido tão longe porque era o filho mais velho de uma família nobre do interior. Em outras palavras, sua família toda contava com seu sucesso, mas eram nobres apenas no nome, pois nunca tiveram luxo e sempre trabalharam duro. O protagonista disse que poderia ajudar, mas só com técnicas de barreira. O ruivo já esperava isso, mas ficou surpreso quando Blake disse que também poderia ensiná-lo técnicas de combate. O garoto ficou animado e combinaram de começar o treinamento de combate no dia seguinte. Passou um dia e o ruivo perguntou o que as garotas estavam fazendo lá. As garotas disseram que não seria fácil deixá-las para trás e que também iam aprender com o velho. O protagonista disse que as convidou porque estavam se sentindo da mesma forma. O ruivo ficou irritado por ter que implorar e elas não. Clara pretende descobrir o segredo por trás da força de Blake e observá-lo mais de perto. No entanto, ele percebe seu momento estranho e ela quer fazer isso sem ser notada. Retornaram à Floresta Meca, onde enfrentaram monstros. Ele lançou sua magia de fogo das mãos e atacou uma criatura, mas, assim que estava convencido de sua própria força, outro apareceu para atacá-lo. Ele teve que ser salvo por Blake e sua magia de barreira móvel, que o aconselhou a nunca baixar a guarda. De repente, muitos mais monstros começaram a aparecer
e as garotas ficaram assustadas. Blake disse a elas para observarem, pois, se houvesse muitos inimigos, poderiam usar magia em área. Então, ele usou uma barreira móvel giratória para atingir todos os inimigos ao mesmo tempo. O trio ficou surpreso com seu poder, derrotando os monstros com um único golpe. Eles perceberam que o velho era incrivelmente forte e perguntaram como ele conseguia. Ele disse que era uma longa história sobre como se tornou tão forte, apenas mantendo a barreira no reino dos demônios. Afinal, aconteceu há 30 anos? Quando ele tinha apenas 9 anos, mostrou potencial como um mago de barreiras. Foi levado ao reino dos demônios. A eles foi confiada a tarefa de criar barreiras para suprimir a miasma e os monstros do local. O pagamento era muito limitado, assim como a comida e a água. Depois, foram abandonados devido à natureza da missão, que exigia a manutenção das barreiras. Eles não podiam deixar a área. Ele mal tinha tempo para dormir. Continuava a manter a barreira, sem comida ou suprimentos. Estava no seu limite, tanto física quanto mentalmente. Foi então que ele teve a ideia de criar um círculo mágico que manteria a barreira automaticamente. Clara diz que poucas pessoas conseguem fazer isso e assume que ele falhou. Mas, na verdade, nosso protagonista trabalhou duro e conseguiu criar o círculo em apenas alguns dias. Ele desenvolveu um círculo que poderia ser infundido com sua magia. Naquele dia, dormiu como se não houvesse amanhã. Alguns dias depois, entregou seu dinheiro a um comerciante para que este entregasse o método da barreira aos outros magos. Ele só precisava resolver os problemas de comida e abrigo. Pediu para entrar na floresta para caçar, mas estava cheia de monstros. Ele teve que correr para voltar. Afinal, os cavaleiros só entregavam rações a cada poucos meses. Mas após um tempo, até isso chegou ao fim. Sem outra escolha, teve que se aventurar na floresta novamente em busca de alimento. Desviando de monstros, recolhia comida das árvores e usava suas magias de barreira. Mas não era muito recompensador, pois a miasma era intensa. Ele precisava purificar a floresta, mas suas técnicas atuais de barreira eram ineficazes contra os monstros. Decidiu que precisava se tornar mais forte. A partir daquele momento, ele começou a estudar técnicas de barreira para encontrar uma solução. Treinou arduamente e, eventualmente, conseguiu fortalecer suas barreiras, aplicando restrições a curto prazo e coletando recursos com mais facilidade. 3 anos depois, Blake já tinha 12 anos e entrou na floresta calmamente. Suas barreiras haviam se refinado, restringindo a maioria dos monstros por vários minutos. Com a miasma purificada, sua magia aumentou e ele podia sentir seu crescimento claramente. No entanto, ele ainda não tinha a habilidade de derrotar monstros de forma eficaz. As barreiras eram robustas, mas ele não conseguia movimentá-las ou usá-las para ataques. Continuou estudando e buscando maneiras de tornar suas barreiras móveis. Graças aos seus esforços, após 3 anos de treinamento, ele podia movê-las com facilidade. Nomeou seu novo estilo de ataque, a técnica da barreira ofensiva finalmente o permitiu comer carne novamente. A comida tinha um sabor muito melhor. No entanto, era carne de monstro purificada para remover o miasma. Em breve, ele estudou ainda mais técnicas de barreira, incluindo propriedades de forma e rigidez. Ganhou elasticidade, viscosidade e alterou todas as suas propriedades. Dessa forma, desenvolveu suas técnicas de combate usando barreiras. Enquanto explicava tudo isso, um monstro se preparava para cuspir fogo em nosso protagonista. Mas sem nem olhar, ele cria uma barreira e bloqueia o sopro mortal. Em seguida, salta sobre sua própria barreira e concentra um ataque com a mão. Uma barreira móvel. Ele a usa para cortar o monstro e aniquilá-lo com facilidade. Ele explica que se tornou capaz de mudar a forma da barreira, transformando-a em uma espada, por exemplo. O trio fica estupefato ao ver que ele derrotou outra salamandra com um único ataque. Mesmo ele não reconhece totalmente quão forte é. Agora, todos entendem a razão de seu poder e sua impressionante história de vida. Reconhecem que sua vida foi dolorosa e ele não demonstra quão incrível é. Blake diz que, se colocarem o mesmo esforço que ele, podem alcançar o mesmo resultado, porque possuem potencial. As garotas acham estranho que ele diga isso tão naturalmente, até soa um pouco insensível. A ruiva não está com medo nenhum, porque quer se tornar forte como o mago e não vê outra maneira. Nesse momento, o velho lhes diz para enfrentarem as salamandras que apareceram. Ele afirma que, se tentarem duro, poderão derrotar aquele monstro, mas o trio está apavorado e diz que não há chance de derrotar a salamandra sozinhos. Os magos começam a elogiar o Capitão Lancelot, dizendo que ele é muito jovem e muito habilidoso. Chamam-no de Lord Lancelot.
o impecável. O capitão diz que estão exagerando, pois comete erros. Os homens o chamam de humilde. Ele nota os burocratas que só sabem lisonjeá-lo, e seus alunos afirmam que estão certos, que ele se tornou capitão por mérito. Lancelot diz que estão superestimando-o, e seus alunos o defendem chamando-o de modesto. Mas no fundo, ele sabe que não é tão grandioso, apenas alguém com talento acima da média. Ultimamente, no entanto, suas habilidades mágicas estagnaram. Ele não tem mais objetivos a perseguir. Afinal, o dever principal da equipe real de magos é manter a ordem pública. Sem o Rei Demônio, ele acha difícil haver oportunidades de lutar contra inimigos poderosos para surgir, mesmo que a paz seja maravilhosa. Às vezes, ele se pergunta quanto tempo terá que viver de acordo com as expectativas de todos. Um burocrata diz que as vilas vizinhas estão sendo atacadas por monstros de baixo nível. Lancelot sabe que deve criar um centro de treinamento para recrutas e pensa em quem irá participar. Vemos o trio reclamando sobre algo que está acontecendo. O protagonista oferece água e até pergunta como ele pode estar tão calmo. Afinal, eles estão prestes a partir em uma expedição com a primeira divisão. Nosso MC está acostumado a lutar contra monstros e eles acham isso insano. Eles se sentem um pouco mais confiantes porque treinaram com o velho e estão mais fortes agora. Outros grupos começam a chamá-los de fracassados, como de costume. Antes que uma briga possa começar, o comandante ordena que todos permaneçam em suas posições. Lancelot diz que levará 2 semanas para chegar à vila e que terão que enfrentar dezenas de monstros de nível 3. Eles formarão esquadrões de 4 membros e manterão a formação o tempo todo. O comandante ordena que eles comecem a marcha em direção às carroças para partir em missão. Eles obedecem e começam a marchar, mas ficam extremamente cansados após marchar sem parar por 6 horas. Todos estão exaustos, pois a colina é muito íngreme. Os comandantes anunciam um descanso de 30 minutos, e todos agradecem, mas um deles fica irritado com os mais jovens que estavam descansando. Ele diz que os recrutas deveriam cuidar dos membros da equipe e trazer comida para eles. Assim, o trio de heróis tem que massagear os ombros do membro mais velho enquanto os mais velhos dormem. Os recrutas não têm descanso e ficam de guarda. 7 dias depois, eles sentem que estão prestes a morrer de exaustão. Nenhum dos 3 consegue aguentar tudo o que está acontecendo, exceto Blake, que parece perfeitamente bem e cheio de energia, oferecendo água ao grupo. Ele diz que no passado teve experiências semelhantes durante suas caminhadas pela floresta. O trio não pode julgar. O velho simplesmente não tem padrões normais. Ele se pergunta onde estão os outros recrutas. O comandante diz que eles correram para longe há muito tempo. Dizem que o trio está indo muito bem, já que a maioria dos recrutas foge nos primeiros dias. Um comandante idiota pergunta se Blake foi o que entrou por recomendação de Alice. Então, eles zombam dele por ser um mago de barreira de meia-idade. A ruiva o defende, dizendo que ele entrou por mérito e que eles não sabem o quão forte ele realmente é. O comandante diz: o trio se tornou arrogante e parou de respeitar seus superiores. Justo quando parece que uma briga está prestes a começar, Lancelot intervém para impedir. Ele pede ao trio que fique longe de problemas, e eles o agradecem por interferir. O comandante não consegue acreditar que ele derrotou Gunther e assume que deve estar escondendo sua verdadeira força. 14 dias se passam e eles finalmente chegam a uma aldeia destruída por seres malignos. Um homem diz que as aldeias têm sido constantemente atacadas por criaturas. Ele afirma que sabe onde fica o covil do monstro e implora para que eles os derrotem. Do lado de fora, vemos o trio completamente exausto enquanto Lancelot conversa com o aldeão. Nosso herói retorna e até se desculpa por ter deixado a liderança do grupo nas mãos dele. Os líderes do esquadrão começam a se reunir para ouvir as palavras do comandante. Lancelot afirma que o chefe da aldeia está mentindo para eles. As coisas estão queimadas, mas ele não viu mulheres e suspeita que elas estejam sendo ameaçadas por demônios. Todos ficam surpresos com a habilidade de Lancelot em ver a verdade tão rapidamente. Ele diz que não devem consumir nada da aldeia. Sabe que as criaturas atacarão enquanto eles dormem. Ninguém se atreve a se opor ao plano do capitão de emboscar os monstros, mas nosso herói realmente levanta uma objeção e ergue a mão para oferecer uma ideia. Os comandantes dizem ao recruta Blake para parar de se achar e respeitar a decisão de Lancelot. Mas
O capitão lhe diz para parar com isso, afirmando que não se importa se é um recruta ou não. Ele quer ouvir a opinião do homem. Nosso protagonista pensa que eles não conseguirão resgatar os reféns que foram capturados com a estratégia atual. Mas o capitão diz que não sabe onde estão os inimigos, e Blake pretende procurá-los até o anoitecer. Os outros não acreditam que funcionará, já que o tempo é curto e os aldeões não ajudarão. Blake diz que é possível rastrear os monstros usando suas técnicas de detecção de barreiras. Ele explica que essa barreira detecta alvos dentro de um certo perímetro. Transformando a barreira em partículas, ele pode registrar os movimentos de qualquer coisa que a toque. Desta forma, ele pode detectar não apenas pessoas e monstros, mas qualquer coisa com uma forma física. Os comandantes acham que ele está mentindo, pois para eles técnicas de barreira são inúteis. Para provar que funciona, ele diz que há 2 pessoas atrás dele, bebendo água e bocejando. Eles ficam chocados e acham que tudo foi encenado. Com o mago da barreira, Lancelot decide deixar seu esquadrão localizar o covil dos monstros, resgatar os reféns. Os outros acreditam que, mesmo que os recrutas partam para o ataque, a situação não mudará. No entanto, o capitão declara que a operação começará à noite. Conforme a noite cai, o protagonista, Root, caminha pela floresta em busca do esconderijo. Ele fica feliz que Lancelot confiou uma tarefa tão importante a recrutas como eles. Thérèse pensa que o capitão, na verdade, não acredita que eles terão sucesso. Ela pergunta se o velho realmente pode encontrar os monstros. Ele diz que sim, mas que o alcance não é muito grande. Então, eles precisarão caminhar por um tempo. A equipe acha o velho anormal para sua idade e já não se surpreende mais. Clara pensa que esse trio é incrível e que as técnicas de barreira são muito poderosas. No entanto, sempre que está com ele, sente um nervosismo crescente e seu coração bate rápido. Enquanto isso, os mages reais dormem em suas cabanas. Os monstros começam a invadir seus quartos, prontos para atacá-los. 3 criaturas vícios chegam à cama de Lancelot e tentam golpeá-lo com uma faca. Antes que consigam acertar um golpe, o capitão os arremessa para longe com sua magia. Percebendo que se tratam de Lizardmen de nível 3, ele pensa que estão subestimando-o. Outros magos se reúnem para atacar os Lizardmen e apoiar seu capitão. Nesse momento, orcs de nível 4 também aparecem para dificultar as coisas. Eles começam a atacar com fúria, atingindo e ferindo os mages reais. Os magos entram em pânico com os ataques furiosos dos orcs, mas Lancelot aparece e os ataca com seu feitiço de fogo, eliminando a ameaça. Ele continua em busca de mais monstros para abater. Seus subordinados agradecem ao capitão, mas então um Lord Orc de nível 6 aparece e eles ficam aterrados. Eles acreditam que não é o tipo de inimigo que podem derrotar devido ao seu alto nível. Nesse momento, o capitão intervém. Eles dizem que Lancelot é invencível. Tomando a dianteira, ele salta sobre o gigante orc e prepara 2 feitiços, lançando ambos simultaneamente. Ele ataca o orc e os goblins ao mesmo tempo. Uma vez que sua magia extremamente poderosa se dissipa, nada sobra dos monstros. Ele aterrissa no chão e todos comentam sobre como o capitão é incrível. Percebendo que os monstros estão organizados, ele sabe que há um comandante por trás deles. De repente, algo começa a emergir e eles se perguntam o que é, começando a sentir medo. Enquanto isso, o grupo entra em uma mina e encontra as mulheres sendo mantidas como reféns. Eles resgatam todas, que ficam eternamente gratas. O nosso protagonista nota algo estranho e se dirige até lá. De repente, um orc massivo e inteligente começa a falar com Lancelot. Ele pergunta se Lancelot se sente oprimido na presença do grande Barbarossa. Os mágicos reais percebem que o orc é um ser de nível 8 e acreditam que seu capitão vencerá. O gigante orc tenta atacar o grupo de mágicos reais com sua arma. Lancelot usou muita magia nas batalhas anteriores e só consegue lançar mais um feitiço de alto nível. Ele não pode errar. Os mágicos reais estão confiantes de que seu capitão não vai perder e derrotará o gigante. Desviando de vários golpes do monstro, o capitão se mantém concentrado, pensando em si mesmo como invencível. Até que, de repente, um golpe acerta Lancelot e o envia voando, deixando todos assustados. O gigante declara que este será o fim do capitão Lancelot. Quando ele atinge o chão, destrói tudo com sua imensa arma. Mas o monstro se assusta ao ver uma barreira mágica que o protege e o salva. O responsável pela
A barreira é Blake, nosso protagonista. O mago da barreira diz que chegou justo a tempo, e os mágicos reais ficam chocados por ele ter conseguido interromper o ataque do machado gigante. Então, ele pergunta a Lancelot se deseja que ele cure suas feridas. Blake lança um feitiço para curar os ferimentos do capitão. Lancelot percebe que é magia sagrada, e pensou que Blake apenas usava magia de barreira. Blake responde que é uma técnica de barreira curativa que utiliza purificação e regeneração. Gigante orc de nível 8 pergunta como ele se atreve a permanecer calmo diante dele, ficando extremamente enfurecido e avançando em direção ao nosso protagonista. Mas seu ataque é interrompido pela barreira de Blake e não atinge nenhum dos dois. Ele pergunta a Lancelot se há alguma chance de vencer, e Lancelot diz que tem um feitiço de alto nível para aniquilar o orc. No entanto, ele precisa de tempo para se recuperar, e o orc deve estar com a guarda baixa para ser atingido. Nosso herói diz que irá cobri-lo e continuará usando as barreiras para defesa, para evitar que o orc perceba o feitiço de alto nível se aproximando. Blake vai lutar. Lancelot fica chocado e pergunta como ele vai lutar apenas com técnicas de barreira defensivas. Demonstrando na prática, nosso protagonista cria barreiras ao redor das mãos e dos pés, com energia fluindo por seu corpo. Ele salta para a frente com grande força, consegue voar usando as barreiras, surpreendendo até o monstro. Então, ele colide com a criatura gigante com tamanha força. O monstro é lançado longe e cai no chão. Seu corpo massivo o torna ainda mais enfurecido. O mago continua usando a barreira sob seus pés para saltar alto, alcançando a altura do monstro. Ele prepara um soco com a barreira envolvendo seus dedos, desferindo um golpe poderoso no rosto da criatura. No momento em que o monstro fica aturdido, Blake grita para o capitão lançar seu feitiço. Lancelot obedece e se prepara para usar sua poderosa magia de alto nível. Ele dispara um feitiço extremamente potente de chamas e energia espectral. Instantaneamente, isso aniquila o orc de nível 8. Quando a explosão mágica termina, a criatura está no chão, completamente queimada e ferida. Todos celebram a derrota do gigante e não esperavam menos do capitão. Lancelot, exausto, diz que conseguiram de alguma forma. Antes que ele possa desmaiar, nosso herói o agarra pelo braço e elogia sua magia, dizendo que foi incrível. O capitão retribui o elogio. No entanto, todos apenas reconhecem o esforço do capitão Lancelot e não o de Blake. Eles comentam que ele teria vencido facilmente se Blake não tivesse interferido e o acusam de roubar a glória. Lancelot pede que parem com esses comentários, pois sem ele não teria vencido. Mesmo assim, nosso herói diz que o capitão poderia ter vencido sem ele. Ele explica que o capitão é humano, não é perfeito ou invencível. Por mais forte que seja, ainda é mortal, e seus companheiros devem lutar ao seu lado. Os mages reais perguntam se ele está zombando do capitão. O protagonista fica com raiva e diz que sabe como é lutar sozinho. Agora, ele conhece a paz de ter pessoas ao seu lado. Também reconhece que nenhum humano é perfeito, e o capitão também é humano. Os mages reais se irritam e se afastam, ofendidos. Logo depois, os reféns são devolvidos em segurança à vila. O chefe da vila admite que estava sendo ameaçado e pede perdão. A identidade do gigante pássaro vermelho permanece desconhecida e muitas perguntas ainda pairam no ar. Após isso, retornam à capital real. O trio esteve longe de casa por um longo tempo e estava exausto. Nesse momento, alguém chama nosso herói para conversar. Lancelot o convida para o bar e se desculpa pelo convite repentino. Pela primeira vez, alguém convidou Blake para sair para comer, e ele fica feliz com isso. O capitão diz que é a primeira vez que convida um amigo para fazer algo assim. Eles param de ser formais. Começam a se chamar pelos nomes reais. Os dois fazem um brinde por serem apenas dois homens comuns. Brindam novamente por serem duas pessoas imperfeitas. Após isso, passam horas rindo e se divertindo no bar, como verdadeiros amigos. De volta à capital real, nosso protagonista tem um dia de folga. Ele caminha pelas ruas sozinho. Muita coisa aconteceu recentemente, e ele está incerto sobre o que virá a seguir. Graças à heroína Alice, que agora faz parte de sua vida, ele sabe que precisa agradecê-la. Enquanto isso, uma pessoa encapuzada corre atrás dele, esbarrando em nosso herói e rapidamente se desculpando. Ele pergunta se ela se machucou. De repente, a garota pega sua mão e o leva para um lugar que ele ainda não conhece. Os cavaleiros reais estão à procura da menina que está fugindo. Eles se perguntam para onde ela foi e começam a procurá-la. Ela pede desculpas por tê-lo arrastado assim. Ele percebe que é a heroína Alice, que está fugindo dos guardas.
persistentes. A garota diz que ouviu sobre suas conquistas recentes e que já fazia muito tempo desde que se viram. Blake diz que não fez nada de especial e pergunta por que Alice está sendo perseguida. Animada, a garota responde que está fugindo dos preparativos para a celebração da queda do Rei Demônio e de outros eventos que ela é forçada a atender. Ela tem que encontrar milhares de pessoas importantes. Além disso, precisa responder a cartas e lidar com documentos burocráticos importantes. Nosso herói imagina que isso deve ser muito difícil. Eda e os outros vão, mas eles não têm quase tanto trabalho quanto Alice, que está sobrecarregada. É por isso que ela fugiu de suas responsabilidades e não está pensando nas consequências. Blake entende que Alice precisava de uma pausa para se acalmar. Ele então pergunta se a heroína quer sair com ele para clarear a mente, já que ela fez tanto por ele. Ele quer agradecê-la adequadamente. Sem pensar duas vezes, a garota aceita o convite. Ela não sabia que existia um lugar como esse tão perto da capital real e acaba sendo o lugar favorito de Alice. Blake pergunta se pode invadir o espaço pessoal de Alice quando ela quer ficar sozinha, e ela permite. Então, ela tira vários alimentos de sua lancheira para que compartilhem. Nosso herói fica impressionado com os sanduíches que ela fez. Ele pergunta por que há 2 sanduíches, mas ela não explica. Rapidamente, eles começam a comer. Nosso protagonista elogia o sabor da comida que ela preparou. Ele diz que ela é uma ótima cozinheira. Alice responde que é muito doméstica, apesar de ser uma heroína. Nosso protagonista não acha isso estranho. Alice explica que, antes de se tornar uma heroína, era apenas uma garota comum vivendo em uma vila simples. Uma garota ordinária, boa em trabalhos domésticos, sem poderes especiais, até que um dia recebeu uma revelação e a bênção da deusa Áltria. Desde aquele dia, tornou-se uma heroína que recebeu visões sobre como derrotar o rei Demônio. Ela passou por um treinamento rigoroso para se tornar uma guerreira. Nunca havia segurado uma espada antes disso e acabou com bolhas nas mãos. Ela admite que é surpreendente como ficou forte tão rápido. Achou o manejo da espada divertido. Acredita que deve ser talento, e Blake concorda. Ela se tornou muito forte em um curto período. Alice diz que o treinamento foi difícil. Os inimigos eram muito fortes, e ela tinha poucos companheiros. Depois de se esforçar muito, a garota conseguiu encontrar uma maneira de derrotar o Rei Demônio. Ela diz que agora há poucos monstros e a maior ameaça já se foi. Agora há paz e todos podem sorrir, mas ela ainda é uma heroína. Blake diz que é apenas um velho mago que passou 30 anos fazendo barreiras e não sabe nada sobre o mundo. Alice pergunta por que ele está se menosprezando assim. Mesmo alguém como ele tem crenças e coisas que só ele pode fazer. Nosso protagonista confessa que quer proteger Alice. Ele continua colocando barreiras no reino demoníaco para proteger a todos. O mesmo se aplica a ela. Alice é uma heroína e a humana mais forte do mundo. Ela pergunta se ele ainda quer protegê-la. Blake não se importa se ela é uma heroína. Ele quer proteger Alice como pessoa. Para ele, Alice é uma garota maravilhosa, carinhosa e trabalhadora. A garota não sabe como reagir a tantos elogios do mago. Ela simplesmente agradece e confessa que está frustrada com tudo. Depois que ela sai, agradece ao protagonista pelo dia maravilhoso que teve. Em seguida, diz que podem ir a algum outro lugar juntos novamente. Após se despedir, vemos alguém espionando nosso herói. Gunther, o ex-vice-capitão da 5ª Divisão, amaldiçoa e espera que o protagonista morra. Um mago real diz que Gunther será transferido para a região de Mabel. Ele fica furioso por ter sido rebaixado e xinga o homem, que justifica dizendo que Gunther abusou de sua autoridade e agiu com extrema conduta inadequada. Mesmo causando problemas na unidade de treinamento, esse mago real diz que atingiu seu limite. Ele não vai mais cobrir suas falhas. Mesmo depois de todos os benefícios que deu a esse mago, agora se sente traído por ele. O homem afirma que formar uma equipe com ele foi um erro. Ele nunca imaginou que seria tão tolo. Ele diz para o outro recomeçar na fronteira do próximo reino. O ex-vice-capitão fica furioso por ser mandado embora. Reage de maneira negativa e agressiva, despejando sua raiva em chutes. Todos ao seu redor lhe lançam olhares de desprezo. Ele se sente profundamente humilhado. Os magos reais da capital acham engraçado o que ele fez consigo mesmo e como a situação terminou de maneira tão vergonhosa. Completamente enfurecido, Gunther solta um feitiço de fogo enquanto xinga os magos. No dia seguinte, é demitido de sua posição por um mago de patente superior. Ele tenta se justificar, dizendo que tem um elevado status nobiliárquico, mas o homem responde que deveria estar na prisão e que deve se sentir grato por estar apenas sendo dispensado, considerando que já foi essencial para o país.
Gunther se pergunta por que está sendo tratado assim. Ele cai de joelhos na rua e as pessoas o ignoram, batendo a porta em seu rosto. Ele pensa que Alice, a heroína, pode entender seu valor. Afinal, ele se apaixonou por ela à primeira vista, quando lutaram lado a lado e miraram na posição de capitão. Ele achou que ela poderia notar seu charme, até que Blake apareceu e a garota se esqueceu completamente de Gunther. Isso fez com que ele sentisse muita inveja e ciúmes. Ele chama Blake de raiz de todos os males. Continua se perguntando onde Alice está, para que possa falar com ela, até que encontra a heroína na rua, ao lado do mago da barreira. Antes que pudesse ficar feliz ao vê-los, se depara com seu arqui-inimigo. Observando os dois, ele se pergunta por que isso está acontecendo. Afinal, acreditava que era ele quem deveria estar ali, saindo com a guerreira. Com isso, seu sonho de se casar com ela e viver ao seu lado foi destruído. Isso o faz sentir uma profunda raiva em relação ao mago da barreira, desejando sua morte. Ele conclui que deve aniquilar Blake e tomar Alice para si, dizendo que a heroína lhe pertencia desde o começo. Dentro da capital real, todos os recrutas estavam em formação, com todas as unidades reunidas em um só lugar e todas as pessoas presentes. Eles compareceram para celebrar a cerimônia de subjugação do Rei Demônio. Ele anunciaria os cargos designados, começando pelo guarda do portão principal da unidade. Então, o responsável por escoltar a Lady Alice e sua equipe de heróis espera que eles façam parte da equipe de escolta. Algum tempo depois, ele termina de anunciar todos os papéis. O garoto ruivo se pergunta por que todos os magos reais estão olhando para eles. Até que Clara percebe que eles fazem parte da equipe que irá acompanhar Alice e os heróis. Todos ficam chocados ao saber que pertencem a essa equipe. Os magos reais não gostam da ideia de recrutas fazendo a escolta. Lancelot rapidamente diz que foi uma recomendação pessoal da própria Alice. Eles se destacaram durante o ataque dos monstros. Blake tem o feito de derrotar Lord Gunther e conquistou a confiança de Alice e de EDA. Todos concordam que ele realmente é forte o suficiente para lutar ao lado do capitão. O capitão declara que essa é a decisão final e ordena que eles cumpram seus respectivos deveres. Os magos obedecem, surpresos. O quarteto chega à frente do quarto da heroína. Blake sente que vai vomitar de tanto nervosismo. As meninas acham desagradável e dizem para ele segurar, mas todas estão tremendo de ansiedade e não têm escolha a não ser entrar no quarto. Assim que entram, a heroína Alice e a feiticeira EDA já os estão esperando. Eles se surpreendem ao ver os dois tão próximos. Nosso protagonista as cumprimenta como se já fossem íntimos. Alice diz que ouviu sobre o grande trabalho que Blake fez ao derrotar os monstros, o que já esperava dele. O quarteto fica impressionado com a proximidade e a familiaridade que parece haver entre eles. Eles se sentam junto aos cavaleiros reais e ficam muito nervosos, até que a heroína diz que não irão machucá-los e que podem relaxar. Therese acha que as duas são muito simpáticas, mas os cavaleiros são assustadores. Elas dizem que recomendaram Blake porque conhecem muito bem suas habilidades. As meninas finas que acompanham Eda acham reconfortante vê-lo ali. Clara fica impressionada que tantas pessoas incríveis conhecem o velho, o que indica que ele não é uma pessoa comum. A ruiva já havia percebido como ele era incrível, mas não esperava que fosse a esse nível. Um dos cavaleiros faz uma sugestão à heroína e pergunta se os três que acompanham Blake também são fortes, dizendo que não transmitem a aura de pessoas fortes. Eles parecem magos iniciantes, não importa quantas vezes você olhe para eles. Ele sugere que talvez deveriam ser substituídos por magos mais experientes. Os três jovens admitem que talvez não sejam tão úteis, mas, de qualquer forma, Blake confia neles. Clara se levanta. Ela pede para fazer parte da missão. Os três dizem que conseguem fazer isso, mas ninguém realmente sabe do que são capazes. O Cavaleiro Real pergunta se eles podem passar por um teste com ele. Então, os três se posicionam na frente dele, em uma arena. Ele diz que as regras são simples. Se conseguirem acertar um único golpe nele, eles vencem. O Cavaleiro Real não usará magia, colocando-se em desvantagem. Os três não gostam da forma como ele os menospreza. Irritada, a ruiva diz para ele não fazer aquela cara e se prepara para lançar um feitiço de fogo. Os três se concentram e atacam o Cavaleiro Real juntos. Após os três caírem no chão, ele pergunta se já acabou. Even fica chocado ao ver que ele esquivou de toda a magia deles. Esse Cavaleiro Real afirma ter sido treinado por Lady Walburga e diz que não perderia para magos como eles.
Valburga fez parte da vanguarda dos heróis da Santa Espada, sendo uma gênia na arte da esgrima. Ela tem muita experiência lutando contra magos e não há chance de derrotá-la. O Cavaleiro Real não pode confiar a missão de escolta a humanos impotentes. Ele pergunta quantos dias faltam até a cerimônia e Alice responde que restam 3 semanas. Blake pergunta se eles seriam aceitos como parte da equipe se conseguissem ficar mais fortes sozinhos. O Cavaleiro Real diz que os avaliará 3 dias antes da cerimônia e decidirá então. Nosso herói pergunta o que deveriam fazer. O trio recusa-se a desistir e quer se tornar mais forte. As duas heroínas dizem que estão torcendo pela equipe e desejam boa sorte. O cavaleiro se pergunta o que eles podem realmente alcançar em apenas 3 semanas, mas diz que observará seu desempenho. O trio planeja dar tudo de si no treinamento para se tornarem mais fortes. Eles vão em direção à floresta de Mecha, enfrentando monstros gigantes de alto nível. Eles gritam e fogem dos monstros de nível 3, com medo, pensando que não conseguem ganhar. Enquanto isso, o protagonista, flutuando em uma barreira, diz que podem vencer. Ele afirma que não vão se tornar mais fortes se fugirem da luta. A ruiva reúne coragem e lança sua magia de fogo nos monstros, mas a criatura desvia e aparece bem na frente de Even. O homem lagarto se coloca diante dele. A equipe percebe que seus feitiços não foram muito eficazes e não sabe o que fazer. Blake diz que precisam descobrir sozinhos como sobreviver e se tornar mais fortes. O homem lagarto está prestes a atacar ferozmente a ruiva, mas antes que ele possa acabar com Even, nosso protagonista se intercede e cria uma barreira. Ele diz que vai protegê-los quando as coisas ficarem difíceis. Então, ele motiva o trio, dizendo que eles podem conseguir. Ele afirma que podem ficar mais fortes se estiverem devidamente preparados. Clara menciona que devem lembrar das palavras do velho, a fim de estarem prontos. No entanto, Blake explica que não pode treinar a magia deles. Ele só pode ensinar técnicas de barreira e conhece o básico do treinamento físico. Eles estão incertos sobre que direção tomar, mas nosso herói os orienta a usar as cartas que já tem na manga. Lembrando da conversa que tiveram com o velho, eles entendem o que devem fazer agora: melhorar suas habilidades físicas através da magia. Quando o próximo ataque do homem lagarto vem, a garota facilmente desvia. O ruivo ataca com fogo, usando seu feitiço pela primeira vez. Parece funcionar, e o lagarto se queima um pouco. Ela aparece, dizendo à criatura para não se distrair. Já lançando seu feitiço, é completamente eficaz e aniquila o monstro de nível 3. O trio fica radiante com a vitória e decide manter aquela formação. Nosso protagonista reconhece que, lutando juntos, eles multiplicam sua força. Especialmente se darem bem, crescerão ainda mais juntos. No segundo dia de treinamento, o protagonista os faz escalar uma montanha para melhorar sua resistência e força. No terceiro dia, começam a entender suas próprias capacidades e a usar feitiços de formas novas, como cura. Vários dias se passam e eles melhoram bastante a qualidade de seus feitiços. Então, 3 dias antes da cerimônia, o Cavaleiro Real anuncia que a avaliação será realizada novamente. Ele está determinado a agir de maneira diferente desta vez e não perder. Assim que o Cavaleiro Real vê a confiança exagerada deles, se pergunta se Blake os incentivou. Porém, ele não vê valor na confiança falsa. Afinal, eles estão prestes a enfrentar uma dura realidade. O Ruivo pensa que deve atacar primeiro para garantir a vitória e lança seu feitiço de fogo. No entanto, o Cavaleiro corta o feitiço com sua foice, dizendo que foi inútil. Então, Therese aparece atrás dele, lançando seu feitiço roxo. Contudo, o Cavaleiro também desvia daquele ataque e afirma que é igualmente inútil. Ele tenta atingir a garota, que desvia. Ele pensava que aquele golpe iria atingir. Ele percebe que eles melhoraram suas habilidades físicas e técnicas durante esse tempo. Ele também nota que estão lutando bem como equipe. A batalha continua, com o trio atacando e o Cavaleiro cortando seus golpes. Depois de um tempo, o trio começa a se sentir cansado. Eles percebem que o Royal Knight é realmente muito forte. Decidem apostar tudo em uma sequência final de ataques. Avançam contra o Royal Knight em uma formação tática que já treinaram. A equipe planeja usar a magia recém-adquirida em uníssono. Então, os 3 lançam feitiços massivos de nível intermediário ao mesmo tempo. O Royal Knight consegue cortar os enormes feitiços disparados contra ele. Porém, ele acaba exausto e se sente frustrado por ter desviado e evitado o ataque combinado deles.
Nesse momento, Alice diz que a luta acabou. Eles se sentem drenados de magia e percebem que perderam. Blake diz que deveriam se orgulhar, pois ficaram mais fortes em apenas 3 semanas. O Knight se aproxima deles e diz que passaram no teste mesmo tendo perdido. Com uma rachadura em sua armadura, ele afirma que foi um feitiço impressionante. Ajoelhando-se diante deles, diz que se tornaram notavelmente mais fortes em 3 semanas. Ele acredita que irão se sair bem na missão de escolta e que o velho está orgulhoso deles. O trio fica muito feliz por receber esse reconhecimento em troca de seu duro trabalho. Alice nota que eles possuem uma relação de mestre e discípulo. Ela acredita que, com a equipe de Blake, a cerimônia acontecerá sem problemas. Contudo, a bruxa sabe que ainda haverá rumores e espera que tudo ocorra sem contratempos. Enquanto isso, vemos Gunther, debilitado, caminhando pelas ruas, parecendo péssimo. Finalmente, o dia da cerimônia de subjugação do Rei Demônio chega. Todos na cidade comemoram e aplaudem enquanto a equipe de heróis passa em carruagens. O trio de jovens fica maravilhado com o tamanho da multidão e sabe que deve escoltar a heroína adequadamente. Blake percebe que os companheiros de Alice estão em uma carruagem puxada por dragões atrás deles. De repente, a heroína chega e quer conversar com nosso protagonista. No entanto, ele acredita que agora devem focar em seu trabalho. Neste momento, ele sente que não podem se dar ao luxo de falhar. Afinal, nas palavras do Royal Knight, a heroína e seus companheiros são alvos vivos. Ele comenta que houve muitas tentativas repetidas de sequestrar ou eliminar os heróis. É por isso que o grupo existe, para proteger as vidas de todos eles. Blake sabe que devem estar mais vigilantes do que nunca. Enquanto isso, o ex-vice-capitão da 5ª Divisão observa tudo da multidão, queimando de ódio por nosso protagonista e querendo aniquilá-lo. Até que, de repente, ele começa a correr na direção da carruagem que leva os heróis. E todos notam que a pessoa frenética é Gunther. Todos os soldados reais correm em direção a ele, sem mostrar misericórdia. Se ele tentar resistir, repete freneticamente que Alice será sua e que ele eliminará Blake. Os guardas reais o atacam, ele os incendeia com sua magia. O público fica aterrorizado com as chamas de seu feitiço. Todos percebem que ele é um mago. A sábia bruxa aparece atrás dele e lança um feitiço de água. Ela acalma as queimaduras dos soldados reais. Um grupo de jovens avança e imobiliza o homem com as próprias mãos. Ele começa a ficar furioso, mas não consegue resistir e colapsa no chão. Ele xinga e se queixa de Blake e dos heróis. Diz que se Alice não for sua, queimará tudo com sua magia. Nesse momento, lança uma torrente de chamas na direção da heroína. Mas, antes que possa atingi-la, nosso herói a protege com uma barreira. Isso deixa Gunther ainda mais irritado com o mago da barreira. Nosso herói aparece ao lado das heroínas, subjugando o ex-vice-capitão, Alice. Pergunta por que ele está fazendo isso. Gunther responde que a quer ao seu lado. Ele diz que ama a heroína, assim como no dia em que confessaram seus sentimentos. No entanto, a garota diz que eles quase nunca conversaram e que essa conversa nunca aconteceu. Enquanto é levado pelos guardas, ele insiste que conversaram muito. Então, continua gritando que quer seu amor de volta. A bruxa sabe que ele não consegue distinguir ilusões da realidade. Alice diz que nunca namorou ninguém porque não tem tempo para romance. Neste momento, a bruxa de 13 anos fala para a multidão e diz que o louco foi preso e que tudo está bem agora. Todos os cidadãos se acalmam graças à presença dos heróis. Eles continuam sua jornada, felizes por terem bons magos os acompanhando. Elogiam Blake por ter lançado uma barreira e salvado Alice. Também comentam que o trio é muito habilidoso e que foi útil. Blake diz que as pessoas os veem como desajustados, mas são excelentes. Eles só não perceberam ainda quanto potencial têm. Quando os jovens chegam ao castelo, ficam impressionados com sua luxuosidade, especialmente a ruiva, que fica extremamente empolgada com a riqueza do lugar. Blake diz que foram convidados pelos heróis. Há um bom motivo para estarem felizes. Clara aponta que estão chamando muita atenção e deveriam se acalmar um pouco. Alice e a bruxa aparecem de repente, perguntando se estão gostando da cerimônia. As duas garotas estão extremamente bem vestidas. Na cerimônia de subjugação do Rei Demônio, todos fazem elogios às duas meninas. Nossa protagonista diz que elas estão maravilhosas. Alice e Eda ficam envergonhadas e agradecem ao velho pelos elogios. Lancelot aparece e diz que Blake tem se saído muito bem até agora. No entanto, ele afirma que sua equipe tem se destacado ainda mais.
Tim acha que ele está apenas sendo modesto, mas acaba se achando demais. Blake também elogia as habilidades de cura de Clara. Ela fica tímida com o elogio. Alice pergunta quando eles se tornaram tão próximos do Capitão Lancelot, dizendo que é inesperado. Todos continuam conversando e se divertindo, além de comer e beber bem. Porém, os convidados de alta posição parecem não gostar da equipe, que escuta os heróis. Blake chega a se sentir desconfortável na presença da multidão. Então surge a pergunta: onde estão os outros heróis? Val e Rua. Hermina, a bruxa, diz que Walburg não está participando da cerimônia e que Hermina está ocupada. Nossa protagonista só queria cumprimentar os heróis. Então, a música começa a tocar para iniciar a dança do baile. Por causa disso, Alice convida a nossa protagonista para dançar. Blake diz que nunca dançou antes, mas acaba se juntando à heroína. Ela diz para ele apenas seguir seus passos e que tudo ficará bem. Eles dançam gloriosamente, de forma linda. As outras garotas se sentem um pouco invejosas, enquanto Tim acha tudo muito divertido. Em seguida, o mago da barreira convida a sábia bruxa para dançar. Ela aceita na hora e eles também dançam de maneira encantadora. Alice nota que o Capitão Lancelot está sorrindo. O capitão se surpreende com a mudança em seu próprio comportamento depois de conhecer o mago da barreira. A heroína pensa que ele é uma pessoa especial que está influenciando todos ao seu redor para melhor. Eles comentam que Gunther foi influenciado de uma maneira negativa por ele, já que ele é uma pessoa desprezível. Perguntam o que vai acontecer com ele, e o capitão diz que ele está sendo levado para a guilhotina, afirmando que sua obsessão o levou a esse ponto e que não é culpa de Alice. Passam-se alguns dias e a cerimônia chega ao fim. Nossa protagonista diz que, após a cerimônia, terá que partir em outra expedição para um continente diferente. Vai ser difícil. Alice diz que esse é o destino do grupo de heróis e que eles precisam relatar a derrota do Rei Demônio. Também é para demonstrar o poder do reino de Endria, embora EDA prefira estar pesquisando barreiras. Se algo acontecer na capital real, ele deve cuidar disso. Nosso protagonista diz que fará o que ela lhe pediu. Então, a sábia bruxa sussurra em seu ouvido, dizendo que quer brincar com ele na próxima vez que voltar. Ele promete que brincará com ela. Depois, as duas garotas partem na carruagem. Blake lhes deseja uma boa viagem para o próximo continente. Após a partida, o capitão diz que é a primeira vez que o grupo de heróis deixa a capital desde a derrota do Rei Demônio. Ele espera que nada de ruim aconteça com eles. Enquanto isso, Gunther, o maníaco, parece estar planejando algo sinistro na prisão. Uma semana após a partida do grupo de heróis, o tempo passa sem que nenhum incidente estranho ocorra. Mas, na prisão, Gunther aparece maquinando algo em sua mente. Muitas semanas se passam e os jovens continuam treinando magia, até que os magos dizem que o treinamento acabou. O trio está exausto. Even comenta que foi apenas mais um dia de treinamento e que quer ir em missões. As garotas acham isso uma loucura e até agradecem por não haver missões. No entanto, o ruivo se tornou tão mais forte que deseja um desafio verdadeiramente emocionante. Ele então nota um olhar estranho do velho e pergunta se ele está bravo. Na verdade, o velho sentiu que algo está por vir. Os cavaleiros reais anunciaram que uma enorme onda de miasma está se aproximando. Todos os presentes ficam chocados ao ouvir isso. Lake e o Capitão Lancelot, junto com os outros magos, voam para verificar a situação. Eles notam uma enorme onda de miasma se dirigindo para a cidade. Os moradores ficam aterrorizados ao ver a fumaça negra se aproximando e começam a fugir. Uma garotinha cai no chão e sua mãe a protege, pensando que serão consumidas pela fumaça. Mas nosso protagonista intervém e cria uma barreira ao redor delas. Ele, então, cria uma barreira sobre toda a capital real para purificar o miasma. Isso protege a todos, fazendo a fumaça desaparecer, como o capitão havia esperado de Blake, salvando todos na cidade. O mago comenta que pode manter essa barreira por alguns meses. No entanto, ele não pode usar o círculo mágico nesse caso. Os magos continuam levitando acima da cidade para avaliar a situação. Eles veem vários magos loucos massacrando pessoas nas ruas com seus feitiços. O Capitão Lancelot se pergunta se uma guerra civil está começando, pedindo ao mago para manter a barreira e que cada esquadrão defenda sua área designada. Ele se pergunta se é uma invasão de outro continente ou apenas uma rebelião. Enquanto isso, os mais jovens correm para salvar pessoas que estão sendo aniquiladas nas ruas à luz do dia. No entanto, o Capitão Lancelot consegue resgatar alguns civis, pedindo aos esquadrões que façam o mesmo. Assim começa uma guerra entre os magos da capital real e os magos criminosos. Eles iniciam a evacuação da cidade e a proteção dos civis. Os magos enlouquecidos atacam os magos da capital real com a intenção de eliminá-los, mas o grupo de Evan e as duas garotas conseguem desviar. No entanto, os criminosos não param de atacá-los,
tentando eliminá-los a todo custo, até que Thérios fortalece as outras duas, tornando-as mais poderosas. Então, Clara e Evan avançam contra os magos criminosos. Eles atacam, lançando seus feitiços e derrubando-os com relativa facilidade. Clara comenta que, comparado ao treinamento de Blake, isso é muito mais fácil. Ela realmente achou que morreria durante o treinamento do velho. Agora, eles estão cercados por vários magos criminosos e se perguntam quantos deles estão ali. Não tem escolha a não ser lutar e usar seus feitiços para derrotar esses magos. Uma criança na rua está prestes a ser incendiada pelos magos lunáticos, até que Thérèse se entrega para salvar a criança e impedir que o feitiço a atinja. Assim que a bola de fogo explode, todos ficam em choque, pensando que a garota poderia ter sido atingida, mas a heroína criou uma barreira ao redor dos dois, salvando-os e evitando suas mortes. Nossa protagonista começa a criar barreiras em volta de todos os cidadãos que estavam prestes a ser mortos pelos magos. O capitão fica surpreso ao ver todos os civis protegidos por barreiras. Ele percebe que tudo isso está sendo mantido por Blake, o mago das barreiras, que criou uma barreira para cada pessoa viva na cidade. Clara continua atacando os magos criminosos sem parar. Após derrotá-los, elas se dirigem a outra garota que está segurando uma criança nos braços. Ela repete que a barreira do velho a protegeu e salvou sua vida. Elas agradecem a deusa por isso e notam que o velho não está perto delas. Percebem que ele deve estar lançando essa magia de algum lugar distante. Elas também olham ao redor e notam barreiras cobrindo todos na cidade. Elas se perguntam como ele consegue proteger cada pessoa na capital real daquela forma. Mas já suspeitavam que isso vinha do velho. Sabiam que ele era incrível. Lancelot nota que todas as barreiras que protegem o povo da capital real são obra de Blake. Os magos reclamam. O exército rebelde tem um número muito grande de pessoas. O capitão pergunta se há tropas extras da Academia dos Magos para ajudá-los, mas parece que não há. Lancelot sabe que, se abandonar o local, os cidadãos ficam em perigo. Além disso, levará muito tempo para chegar ao castelo. Ele ordena que seus magos deixem a área, junto com as tropas de cavaleiros. Afinal, Blake vai apoiá-los. Neste momento, os magos percebem que o capitão confia muito no mago das barreiras. Normalmente, ele retornaria, sozinho. Enquanto isso, o capitão lança seus feitiços e conta com o mago Blake. Todos os magos inimigos começam a atacar os cavaleiros reais de uma só vez. Os cavaleiros se recusam a deixar aqueles criminosos entrar no castelo, mas os maníacos são muito fortes e continuam lançando feitiços sem parar contra eles. Então, eles começam a invadir o castelo. No entanto, antes que consigam entrar, esbarram em uma das barreiras de Blake. Percebem que a entrada do castelo está protegida pelo mago das barreiras. Depois disso, são atacados pelos cavaleiros reais, que os eliminam sem piedade com cortes de espada. Eles agradecem ao mago das barreiras, que sustenta tudo. Nosso protagonista nota outros magos criminosos lançando feitiços em sua direção. No entanto, ele facilmente bloqueia os feitiços que vêm até ele, até que um homem com uma mão de pedra aparece por trás e agarra sua perna, pegando-o de surpresa. Assim que ele cai no chão, uma das barreiras desaparece. O homem que fez isso percebe que não tem um único arranhão. Então, ele se depara com Gunther e percebe que essa rebelião foi iniciada por ele. O vilão pergunta como ele se atreve a falar com um mago de alto escalão e nobre como ele. Declara e grita que irá aniquilar nosso protagonista. Em seguida, admite que perdeu a compostura e afirma que é um cavaleiro nobre. Blake pergunta se ele não deveria estar na prisão. O vilão responde que teve apoiadores que o tiraram de lá. No entanto, ele não explica como isso aconteceu. Afinal, pretende aniquilar Blake e não vê necessidade de explicar nada. Nosso herói pergunta por que ele está fazendo isso. O vilão diz que é tudo por causa do mago das barreiras, que é uma pessoa sem valor. Ele afirma que é culpa do mago por ele ter sido demitido e enviado para a prisão além da fronteira. E por cima de tudo, levou sua amada Alice com ele. Tudo isso atrapalhou seus planos. Então a culpa é do mago das barreiras. Mas o protagonista pergunta se isso não é apenas karma. Afinal, se ele tivesse feito as coisas certas, ele não estaria em uma situação tão lastimável. Além disso, ele diz que Alice nunca o viu como um amante. Isso começa a enfurecer seriamente o antigo vice-capitão real. Enquanto isso, nosso herói lhe diz para parar de culpar os outros por arruinar sua própria vida. O homem entra em frenesi e diz que vai queimar nosso herói até não sobrar nada. Não importa quão forte ele seja, ele está mantendo barreiras demais ao mesmo tempo e não conseguirá lidar com Gunther. Além disso, todos eles são lutadores experientes. Por fim, o maníaco cumprirá sua vingança
força e eliminará o protagonista junto com seus magos de entulho. Eles começam a lançar feitiços com toda a força contra o mago das barreiras. Gunther comemora que finalmente poderá aniquilar o protagonista. Eles lançam um ataque em grupo com seus magos de entulho, mas nosso herói defende facilmente com uma mão, criando uma barreira. O criminoso ordena que lancem mais magia para quebrar sua barreira. Alguns dos magos vão atrás dele, e todos começam a atacar com feitiços de uma vez, criando uma onda massiva de feitiços poderosos para aniquilar Blake. Ele reforça sua defesa com a outra mão, impedindo que os feitiços o atinjam. Mas, após resistir por um tempo, sua barreira começa a rachar e ele fica assustado. Neste momento, o mago criminoso lança várias rajadas de feitiços. Incapaz de criar outra barreira a tempo, nosso protagonista começa a esquivar e usa suas técnicas de barreira. Ele evade e bloqueia todos os ataques, mas os magos não param. Eles lançam tudo o que tem contra nosso herói. Ele coloca uma barreira em sua perna e salta alto no ar para escapar da explosão. No entanto, eles não param por um segundo. Dizem que não há onde ele possa correr. Nosso herói cria uma esfera com suas barreiras em suas mãos. Ele então usa essas barreiras para se impulsionar para frente e voar para longe dos ataques, aterrissando no chão. Ele consegue desviar de todos os feitiços. Sabe que não pode usar todo o seu poder, pois uma barreira envolve toda a capital. Segundo Gunther, ele será eliminado porque insiste em proteger cidadãos sem valor. Mas Blake diz que é graças a todos eles que ele consegue lutar com seu apoio. O mago criminoso se irrita com essa bobagem e o ataca novamente com tudo o que tem. Mas nosso herói desvia e prepara um contra-ataque. Ele avança diretamente em direção aos magos rebeldes e os atinge com suas barreiras, derrubando vários deles de uma só vez com facilidade. Deixando seu líder com medo, nosso protagonista explica que essa é uma barreira móvel. Ele diz que suas barreiras têm variações tanto ofensivas quanto defensivas. Inclui uma técnica de barreira que pode curar pessoas. Seu inimigo fica insano e pergunta de onde ele tira tanto poder mágico. Afinal, as técnicas de barreira são supostas apenas para defesa, e somente um mago sagrado pode curar. Ele diz que não é certo que ele possa fazer tudo isso com técnicas de barreira, mas nosso protagonista tenta explicar que treinou muito para conseguir isso. O vilão fica furioso e tenta atacá-lo mais uma vez, mas antes que ele possa agir, nosso protagonista se move mais rápido e derruba os magos de entulho restantes. Agora, ele deixa o vilão sozinho e amedrontado. Enquanto Blake irradia um imenso poder com um olhar ameaçador, nosso herói diz que Gunther é o último que resta. Ele pergunta por que não se entrega logo, mas o inimigo tem um as na manga. Ele tira um cristal roxo e o coloca na boca, engolindo-o. Uma enorme quantidade de energia roxa começa a jorrar incontrolavelmente de seu corpo. Veias negras aparecem por todo ele, e ele diz que agora é invencível. Ele planejava usar esse poder quando estivesse sozinho com Alice, mas com esse poder, ele pode até derrubar um herói. Nosso protagonista começa a criar barreiras e diz que não permitirá que isso aconteça. O vilão manda ele parar de fingir ser um protetor e prepara um feitiço massivo. Ele lança um redemoinho de mágica roxa, maligna, que nosso herói bloqueia facilmente com uma barreira. No entanto, ela se despedaça subitamente, deixando-o desprotegido e em choque. Uma enorme explosão ocorre em seguida, pegando nosso protagonista no meio dela. Depois de mandar o homem parar de agir como um guardião e quebrar sua barreira, nosso protagonista consegue evitar ser atingido usando uma barreira móvel para escapar do centro da explosão. No entanto, o vilão não para de atacar, mesmo com Blake agora flutuando sobre a cidade. Nosso herói continua desviando, e nenhum dos ataques o atinge. Irritado, seu inimigo pergunta se ele não consegue sequer encostar um dedo nele. Ele começa a carregar um golpe espiral e diz que este será o fim de nosso herói. O vilão desata um golpe massivo, e o protagonista cria outra barreira para se proteger, que acaba se despedaçando. Ele sofre ferimentos leves, e o inimigo diz que ele está quase à beira da morte. Afirma que suas barreiras são inúteis, então diz que ele é um anômalo e, portanto, merece ser aniquilado. No momento em que ele está prestes a desferir outro golpe para acabar com a vida do protagonista, alguém aparece atrás dele. Vários feitiços o atingem diretamente pela retaguarda. O trio que acompanha nosso protagonista atacou Gunther por trás. Clara começa a perguntar sobre os rebeldes e diz que o corpo do mago está lutando para lidar com a miasma. Ela diz ao nosso herói para lutar com todas as suas forças para derrotar o vilão. Seu inimigo cresce cada vez mais furioso e afirma que irá aniquilar todos eles. O mago da barreira, Blake,
exibe uma expressão que ninguém jamais havia visto antes. A barreira ao redor da capital começa a se dissipar, assim como as barreiras que cercavam cada cidadão na cidade real. Blake começa a concentrar toda a sua magia em um único ponto, liberando-a em uma explosão. O trio fica impressionado com a quantidade de poder mágico que ele possui. Todos começam a rezar para que ele vença essa batalha. Enquanto isso, o protagonista é envolto em um poderoso fluxo de energia. Gunther diz que é inútil agir tão sério agora, pois ele não conseguirá acertar um golpe. O vilão lança outro feitiço extremamente poderoso contra o mago da barreira, dizendo que ele já perdeu e nem mesmo percebeu isso. No entanto, o protagonista consegue desviar do feitiço sem sofrer um único arranhão, deixando o vilão em choque, pois ele tinha certeza de que o ataque o atingiria diretamente. Mas ele não se importa e diz que fará isso quantas vezes forem necessárias para vencer a luta. Nosso herói não hesita, mesmo quando várias esferas mágicas voam em sua direção. O vilão afirma que é impossível bloqueá-las, uma vez que são feitiços de alto nível. Blake cria uma barreira mágica ao redor de seu inimigo, aprisionando-o dentro dela, e então libera uma poderosa descarga elétrica. O impacto é tão intenso que Gunther imediatamente desaba no chão, completamente incapaz de se levantar. O vilão Gunther não consegue acreditar em sua própria derrota. Então, Blake afirma que barreiras existem para proteger todos. Seu inimigo não consegue dizer uma única palavra e é aniquilado de uma vez por todas. A miasma começa a desaparecer da cidade no momento em que ele é derrotado. Todos da equipe do velho começam a celebrar e a torcer pelo seu ato heróico. Clara corre para dar um abraço ao velho, dizendo que está tão feliz com isso. Nesse momento, o capitão Lancelot aparece, dizendo que Gunther tinha um item amaldiçoado que gerava a miasma. Era uma ferramenta amaldiçoada que havia sido ativada pelo seu poder mágico. Nosso protagonista explica: alguém estava por trás de tudo isso, ajudando o vilão. O ataque ao monstro na vila e a capital real foram eventos normais. O capitão não considera coincidências, mas sim ataques orquestrados. De qualquer forma, ele está contente que a crise na capital real foi evitada. Agradece a Blake e os dois se cumprimentam com um aperto de mãos. Depois disso, semanas se passam. O rei do continente o consagra como o mago barreira oficial da corte, por suas contribuições durante o ataque à capital. Nenhuma das pessoas esperava que o rei criasse um novo título apenas para ele, mas todos aceitam. Enquanto isso, todos que gostam de Blake aplaudem e ficam eufóricos. Nosso herói nunca esperou receber uma posição oficial. A seguir, ele é levado para sua estreia como mago barreira. Há uma enorme multidão de pessoas que veio apenas para ver o herói que salvou a capital real. Nosso protagonista acena para a multidão de pessoas cujas vidas ele salvou. Após a cerimônia, ele se senta, exausto, no salão do castelo. Nunca esperou se tornar um mago da corte e agradece a todos os seus amigos que o apoiaram. Sentindo-se muito mais confiante, percebe que suas barreiras nunca foram inúteis, mas não sabe o que fazer agora. As técnicas de barreira sempre foram tratadas como sem valor. Ele deseja espalhar a palavra pelo mundo de que barreiras são incrivelmente úteis para proteger as pessoas. Seu objetivo é treinar magos de barreira e ensiná-los suas técnicas para que cada vez mais pessoas ao redor do mundo possam ser protegidas por barreiras. Esta é a história de um mago de barreira de 30 anos que conseguiu mudar o mundo. No entanto, uma maldição começa a aparecer sobre Alice e ela começa a clamar desesperadamente por ajuda de Blake.